E se eu não tenho ocitocina, eu não tenho mais vontade de abraçar, de beijar, de ficar junto. Que é o que tá acontecendo com muita gente, inclusive, né? Você joga um sapo numa água quente, ele pula, né? Mas se você botar o sapo numa água fria e for aquecendo aos poucos... Ele não percebe e morre. Sente. Eu acredito firmemente que nós estamos sofrendo já disso. A inteligência artificial, ela não é exatamente uma inteligência nem artificial. A inteligência se considera algo biológico, orgânico, bioorgânico. Quanto mais eu uso IA, eu diminuo as conexões, diminuo as trilhas mentais. Então, quanto menos eu leio, menos eu sei profundamente das coisas, eu vou ficando superficial. Pra você ter uma ideia, os jovens hoje, a referência deles é o TikTok. Eu sou muito da compaixão, mais do que empatia. Porque eu entendo que empatia é se colocar no lugar do outro e a gente não consegue se colocar no lugar do outro. Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Ninja Talks, que é um podcast específico para você que trabalha em empresas, para você que é executivo, ou mesmo você que é empresário, que quer entender mais como aumentar sua performance, como você consegue crescer mais com consciência, descansando, respeitando o seu tempo e fazendo as coisas girarem, tá? Hoje eu tô com uma convidada muito especial aqui, muito especial, é um tema muito legal também, tá? Vocês vão ver, nós vamos falar sobre muitas coisas psicológicas, como é que estamos hoje em dia em relação ao pensamento, em relação à alta performance, a IA versus o ser humano, como é que tá isso, as gerações, enfim. Eu trouxe uma convidada aqui que é fera nesse assunto, que é a Lorise. A Lorise, pra vocês terem ideia, gente, aqui, ela tem 34 anos de formação. Ela é psicóloga, né, há 34 anos, ou seja, tem uma grande caminhada e, inclusive, esse é o objetivo do podcast, né, o Ninja Talks, é a gente trazer pessoas ninjas aqui para conversar. Ela é também aqui, ó, especialista, né, em TCC, que é uma modalidade específica da psicologia, né, terapia cognitivo-comportamental, trabalha com psicologia positiva também, e além de tudo isso, ela é Master Training em Programação Neurolinguística, a PNL, tá? Ela também atua clinicando, ela tem uma clínica aqui em Curitiba região, é isso mesmo, e também ela dá diversos treinamentos para empresas e diversos modalidades de liderança, autoatendimento, enfim, ela vai explicar um pouco mais aqui, tá? Então, Lorise, seja muito bem-vinda, muito legal ter você aqui, a gente estava batendo um papo aqui antes, né? E eu tenho certeza que o pessoal vai adorar você e o conteúdo que você tem que trazer pra gente aqui, certo? Obrigada, Bem-vinda aí. estar aqui com você. Maravilha. Vamos lá. Tenho muitas perguntas para você. Valeu, vamos lá. Vamos lá. Ó, a primeira coisa, acho que só um breve contexto, né? Sobre você, explica pro pessoal como é que tá essa jornada de 34 anos trabalhando com psicologia. O que você tem percebido nesse tempo inteiro lidando com o ser humano? O ser humano mudou de lá para cá? Tá evoluindo ou não? Então, dá um overview aí. São várias fases, né? São várias fases. A gente percebe que cada evolução cultural de um país vai mexendo com as várias gerações e várias fases, né? Então, uma das coisas que a gente percebe é que teve uma época que os nossos referências muito fortes era pai, igreja, né? Um pastor, um padre, algo assim, e um professor. Eram os nossos melhores referências. A gente tinha problema para esses três que a gente corria, né? A minha geração foi muito disso, né? Só tinha essa mentalidade. Aí, com a vinda da internet, em 1994, mais ou menos, a gente percebe que as pessoas começaram a perguntar fora, né? Onde que eu acho novas informações? Fugiram das bibliotecas, começaram a fugir dos livros e foram cada vez mais para o mundo, né? Porque daí, na internet, veio o Google, e, né? Ou Yahoo, essas coisas todas, e com isso cria-se, eu posso perguntar para o mundo agora. E no começo ainda tinha uma divisão, tipo, ainda se perguntava para os pais, respeito aos pais, alguém mais velho, os avós, né? Um irmão mais velho, alguma coisa assim. Mas quando a internet começa a tomar força, nos anos 2000, mais ou menos, aí não, né? Aí agora, assim, alguém fala, um pai fala alguma coisa, o filho vai na internet verificar se aquilo tem fundamento. Quando meu pai me falava algo, eu acreditava 1000%, né? Eu não tinha assim, pai, o professor... O máximo é assim, o professor está dizendo A, você está dizendo B. E com a internet do ano 2000 para cá, e daí os smartphones que foram ficando interativos, né? Uma parte do nosso corpo quase e tudo mais, as pessoas agora estão buscando muito fora as suas informações, né? Fora no mundo mesmo, né? E sem mais o cuidado de que aquela informação, de fato, é científica, de fato, é um fato,
né? Então, as pessoas estão se descuidando. E como aí as pessoas estão, não estão, as famílias foram diminuindo, então você não tem mais referência de grandes familiares, tios, avós, irmãos mais velhos, as famílias estão diminuindo, então elas estão 1 filho, 2 filhos no máximo, né? Sim. E aí vai restringindo com quem eu convivo, aonde eu vou, tudo fica, entre aspas, real ou não, perigoso, e as pessoas começam a ir num processo de buscar fora. Então, vira as redes sociais a melhor referência. Ou um Google da vida, que eu não estou falando nem mal nem bem, eu estou dizendo que é assim, é um fato, né? Sim, sim. Você vai buscar lá fora. Mas sem a certeza de que aquela informação que você foi buscar é uma verdade. Sem saber se aquilo de fato é científico, tem dados, alguém checou. E, para você ter uma ideia, os jovens hoje, a referência deles é o TikTok. Só que quando eu restringo com quem eu convivo, para quem eu pergunto, com o que eu sei da vida, está ficando restrito, né? Eu conheço poucas pessoas, poucos amigos, eles pensam parecido comigo, eles não têm mais as divergências, os conflitos. Entre irmãos que tinha conflitos e se aprendia com os conflitos, não tem mais esses conflitos. É filho único, só tem mais um. Sim. Um é parecido com o pai, outro é parecido com a mãe, ali eles E com o administram. tempo também não tem nem tio mais, né? Porque eu lembro que antigamente... Não tem você famílias tem grandes, vários irmãos dos pais, né, ali e tal... E você menor, você tinha vários tios, né? Exato. Então, e cada tio dava um conselho diferente. Não por questão de querer dar o conselho, mas às vezes um churrasco rico. ali e tal. Eu lembro muito interessante esse ponto que você trouxe, uma referência, que eu lembro assim, quando eu era mais novo, enfim, sei lá, uns 10, 11 anos, sei lá, sempre tinha churrasco com a família ali, né? Isso. Inclusive as pessoas se juntavam mais também, acredito eu, né? É. As famílias juntavam mais e tal. E aí sempre tinha uma característica de um tio diferente. Tinha um tio que sempre me aconselhava, estuda, etc, etc. Isso. Aí tinha um outro tio que falava, cara, isso aqui, tal, dava conselho sobre coisa ruim também. Ó, sempre tinha um exemplo ruim. Então você estava cercado de referências. Interessante isso. Só que hoje em dia as pessoas acabam olhando mais primeiro para fora e acabam olhando para dentro. Não, pai, você não sabe de nada. Isso, né? isso. Interessante. Né? E isso se perde, porque daí quem está certo? Quem eu sigo? Sabe, o ser humano, ele necessariamente precisa de uma liderança. Ou ele precisa de um feedback. Alguém que chega e diz, beleza, você está indo bem, continua. Por esse caminho, a consequência é A, B, C. Né? E a gente perdeu essas referências, assim. E aí a gente está indo para referências que a gente tem simpatia. Então, por exemplo, eu tenho uma tendência, seja esquerda, direita, eu tenho uma tendência a gostar de uma coisa ou de outra coisa, e eu vou pegar todo aquele mundo que eu conheço ali. Fato ou não fato. Sim. E eu vou conviver com as pessoas que também dominem aquilo ali. Então, não tem mais pluricidade de assuntos, de divergências, de convivências, e que é muito importante para o ser humano. Nossa, então, eu diria que essa diminuição de famílias, essa diminuição de referências fidedignas, factuais, científicas, né, neurocientíficas, é um cuidado que eu faço muito alerta, né? Busque mesmo o máximo de informação que você puder, mas busque referências muito legítimas, porque senão você está indo por um caminho que é absolutamente fantasioso e você não se dá conta, só porque você tem simpatia por aquela tendência ali. Exato. E, inclusive, né, as referências que a gente busca, nem que a gente busca, naturalmente aparece pra gente por conta das redes sociais, principalmente, né, Instagram e agora cada vez mais TikTok e tudo mais, a gente percebe que é uma ilusão no final das contas, né? Porque você tá vendo uma referência de uma família perfeita que tá fazendo ali como é que fala? O chá revelação. Isso. Cada vez mais alavancado, né? Um evento gigantesco. Aí você tem uma outra referência de um jovem, sei lá, às vezes de 18 anos que ficou milionário. Isso. Aí você tem uma outra referência de um bodybuilder com um corpo gigantesco, ou mulher, enfim, etc. Você tem uma outra referência de pessoa que está com carro, emprego, não sei o quê. Então, você acaba juntando, né? Um ser humano ali, uma referência muito complexa de chegar sem ver os efeitos, né? Sem ver a caminhada. Você não vê os bastidores. Você não vê os tombos, né? Só vê o sucesso. Eu acho bacana até aquele filme Filhos de Francisco, lá do Zé de Camargo e Luciano. Muito legal. Como referência de, olha da onde, para eles estarem onde estão hoje,
Olha da onde eles saíram e o quanto penaram para uma hora, né? O mesmo Chitãozinho e Chororó foi uma música ali que em algum momento a música estourou, mas antes eles tocavam em circo, em barzinhos, em circo de todo quanto é tamanho, né? Exato. E tal. Então, assim, eu acho que as pessoas estão perdendo a noção. Tem gente que, para estourar, tá levando 17 anos, fazendo já postagens e tudo, até que uma hora, né? Ou vem um Felca da vida, que daí numa postagem vira... ele sacou o que é que faz a diferença. E daí todo mundo diz, isso é fácil. Acho que eu vou por esse caminho, vou ficar rico, vou ficar milionário, Sim. fácil. Só que tem uma coisa, para você mesmo que monta esses podcasts e monta com uma referência, com um objetivo claro, você tem que ter autoridade de assuntos. Sim. Você não consegue mais falar sem ter um conhecimento, realmente uma base, uma estrutura daquilo ali. Porque senão tudo se perde, entendeu? E os jovens estão com essa noção de que se eles forem YouTubers, se eles forem TikTokers, se eles forem Instagramáveis e não sei o quê, eles vão ficar milionários. E tem uma pesquisa que não é para todo mundo. É engraçado, mas não é para todo mundo. Sim. Tem uma parte dessas pessoas que vão escalar mesmo, mas tem outra parte que não tem nenhuma base para aquilo. Porque às vezes a questão não é estourar, a questão é manter. Exato. Você pode um dia fazer uma coisa tão ridícula ou tão extraordinária para um dia e pronto, deu um pico lá. Mas a questão é como você vai manter isso sustentável, uma carreira, com prognóstico, com planejamento. Eu acho que isso tem muita diferença. Exato. Né? Interessante. Você sabe que os jovens, o centro de pesquisa deles é TikToks, né? Então, se eles pesquisam algo que não tem referência científica, eles duplicam, triplicam, expandem isso para toda uma categoria de jovens e sem nenhuma base, sem nenhuma estrutura. Sim. Né? Por exemplo, para fazer... para ter uma startup, por exemplo, né? Eu vi uma pesquisa que é assim, as pessoas mandam 15 mil projetos de startups ou para viralizar, para fazer alguma coisa, né? Dessas 15 mil, esses investidores selecionam 5, das 5 para ver se de 3 ali, uma de fato vai ter um planejamento, um rendimento, algo com futuro. Aí, se virar ainda, pode ser que essa uma, em 3 meses, vamos parar aqui. Não dá. Então, é um funil, né? Exato. E o que você vê hoje em dia? A gente estava falando nos bastidores aqui, que eu achei um tema bem legal para trazer aqui para o pessoal, que você comentou sobre essa questão da coisificação do ser humano, né? Em colocar o ser humano em caixinhas, né? Em colocar o ser humano em grupos específicos, que, obviamente, de forma didática, até ajuda, né? Para a gente pensar, nessa época, essa geração pensava assim e tal. Mas você trouxe um ponto bem interessante que eu queria explorar um pouco mais. O que para você é essa questão da coisificação aí do ser humano? Então, exatamente vindo na linha do que eu estava falando, como começa a fazer nichos menores de convivência, né? Principalmente os jovens, ou até quem está com 30, 40 anos, da geração não tão jovem, né? Que ficou uma geração meio perdida, não tão jovem, não. Né? Calma aí também, né? Eu fiz 37 recentemente, semana passada, né? Dia 5 de outubro. Parabéns, 37, então, quase uns 40. Não, eu me refiro, assim, algumas pessoas dessas gerações, digamos assim, né? Elas restringiram a convivência, né? Elas estão com... Aquilo que eu falei, famílias menores, grupos menores, e eu começo a conviver só com quem eu gosto, com quem pensa parecido. Se eu for numa festa, num lugar, e eu não me identificar com as pessoas daquele lugar, eu não volto mais. Eu não quero conviver com aquelas pessoas. Se eu entrar numa empresa, a empresa não identificar como eu funciono, e houver uma chamada de atenção, uma correção do rumo ali, e eu não gostei como foi abordado, eu já tendo a não gostar mais, a não querer ficar ali, abrir mão. Eu sei que eu contrato bastante gente ali. Está tendo problemas nisso, né? Então, o que acontece nesse sentido? Nós coisificamos pessoas. O que é coisificar, né? Não é mais um ser humano que eu sei que vai ter conflitos, vai ser uma pessoa que talvez tenha... algum tipo de dificuldade, são diferenças, né? Mas eu ainda acredito no ser humano. Eu percebo que muita gente que está começando, que está contratando, não importa o tamanho da empresa, está começando a qualificar as pessoas não, essa geração eu não quero, aquela geração está dando muito problema, esse tipo de pessoa, né? E quando eu
eu categorizo as pessoas, assim, eu não olho mais o indivíduo. Eu não olho mais o ser humano. Então, coisificar é ser descartável. Eu tanto coisifico nessa geração pessoas que eu não identifico, não gosto, ou que me chamaram a atenção e eu não gostei, então nunca mais quero encontrar. Então, assim, não é mais algo que eu preciso trabalhar em mim. E eu coisifico, então eu descarto fácil, eu não preciso conviver, eu nunca mais volto ali. E é como você pensasse nos teus objetos lá. Quando você vai fazer uma limpeza em casa. E daí você diz, pô, essa camiseta não me serve mais, essa camiseta já deu o que tinha que dar, esse tênis já foi, essa coisa assim. Isso é coisas, certo? São coisas, né? Quando eu coisifico o ser humano, eu faço esse mesmo descarte. Eu não interajo, eu não tenho vontade de aprender, eu não tenho vontade de desenvolver, eu não tenho vontade de trazer para perto e dizer, ei, vem cá, o que você precisa? Vamos conversar, aceita aí um bate-papo, vamos entender como é que funciona. E por que você acha que isso está acontecendo cada vez mais? Essa coisificação está acontecendo? Você acha que é algum evento em específico? É a humanidade como um todo? É o advento da tecnologia? O que você acha que está influenciando isso? O que acontece lá naquela ideia do ano 2000 para cá, com as redes sociais e a vinda... Você sabe que o TikTok é proibido na China. O TikTok é proibido na China. Na própria China? Na própria China. Ele não roda lá. Ele não roda lá. E o TikTok foi agora negociado nos Estados Unidos para ter alguns gestores que sejam americanos, né? E que eles controlem, eles filtrem o que está sendo postado e o que está sendo recolhido como itens de consumo, etc., para não ser aberto, né? Então, o TikTok não é para qualquer assunto, de qualquer forma mesmo, nos Estados Unidos, porque eles entenderam que é uma ferramenta que está colhendo tendências, né? Tendências de consumo, tendências de pensamento, tendências de... E quando ele colhe essas informações, o algoritmo não vai dar coisa nova para ele inovar, inventar. Não, ele vai se repetir naqueles vícios. Isso vira viciante, né? Eu gosto de bichinho, vou ficar vendo bichinho. Eu gosto de jogos, vou ficar vendo jogos. Eu gosto de cachorrinho ou de compras, vou ficar vendo compras, né? Ou sexo, por exemplo, pornografia. Se tiver alguma tendência, vai ter essa tendência a ser repetitiva. E isso vira vício por causa da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor. Nós temos 73 neurotransmissores, mas estão mapeados a sua função, 7 deles. Dos 7, os mais conhecidos são 5, que é adrenalina, que serve para atacar ou fugir, serotonina, que é para dar calma, tranquilidade, dopamina, que é para dar motivação, prazer, conquista, ou também a parte viciante, que é quando eu como um doce, quando eu assisto uma coisa engraçadinha, né? E eu disparo a dopamina, que a gente chama de dopamina pobre. A dopamina pobre é aquela que dá um pico, cai, eu quero mais. Então, eu vou comer 2 brigadeiros, eu vou comer uma barra de chocolate, entende? Nesse sentido, vai viciante. E com telas é a mesma coisa. Eu vou viciar em ver aquelas coisas ali. Só que o que não se percebe é que esse processo, no cérebro, junto com a luz, né, que é disparadores dentro do nosso sistema neurológico, ele faz com que a pessoa queira mais aquilo, dá prazer. E o ser humano, ele tem 2 áreas muito fortes nele. Ou ele busca alguma coisa, ou ele foge de alguma coisa. Isso é as 2 formas de um ser humano se movimentar no mundo. Ou ele sabe o que é, que a gente chama de, dentro da programação neurolinguística, energia de aproximação. Então, eu sei o que eu quero um próximo curso, eu quero arrumar minha casa, eu quero comprar um carro, eu quero casar, eu sei o que eu quero, eu vou fazer uma pós e tal. Ou eu não suporto a minha vida atual, então eu saio porque eu não suporto, que a gente chama de afastamento, né? E o que acontece? Eu estou buscando muito essas redes sociais para anestesiar a minha não aceitação de mim mesmo. Quando eu não aceito mais, eu não aceito aquilo que você falou antes. Eu não aceito meu corpo porque tem corpos tão mais bonitos. Eu tenho que fazer uma mudança no corpo, eu tenho que ir para academia, eu tenho que bombar, eu tenho que isso, aquilo, outro, porque eu não me aceito. Quanto mais eu fujo de mim mesma e não me aceito, olhando para fora nas redes sociais, mais o meu cérebro entende que eu estou fora desse mundo. Os outros têm dinheiro, eu não tenho dinheiro. Os outros vão para academia, eu não vou. Os outros estão com um corpo lindo e eu não tenho. Os outros são lindos e eu sou normal aqui, com a minha cara, meu corpo do jeito que eu sou. E isso vai afastando você de você mesmo. E então, o meu convite é que a gente tem que voltar para a essência.
Nós temos que começar a voltar a olhar para nós mesmos, entendeu? Por isso o autoconhecimento, que a gente passa a vida e não preenche nunca o autoconhecimento. Mas o princípio do autoconhecimento é quais são meus pontos fracos, quais são meus pontos fortes. Sim. O que eu posso melhorar? Qual é os meus dons e talentos? Qual é o meu potencial nisso? Do que eu estou me afastando, né? Então, com essa situação quanto mais eu olho para fora, que daí eu coisifico o ser humano, porque eu não aceito. Eu não me aceito, eu não aceito quem está perto. Você tinha comentado de 5, né? Neurotransmissores. É verdade. Então, dopamina, daí a endorfina... Dopamina, só recapitulando, a dopamina, serotonina, você falou, né? Eu falei adrenalina. Que é para atacar ou fugir. Serotonina, que dá calma e é onde eu consigo ter resiliência e tal. Aí a dopamina, que é aquele... Que é esse contexto que você deu agora, que tem dopamina barata e dopamina a dopamina boa, rica, que a gente chama, a rica qual seria? Projetos. Tá. Por exemplo, eu tenho um projeto e eu tenho que pensar, eu tenho que executar. É quando eu rompo barreiras. Ela não vem fácil. Eu tenho que buscar romper barreiras, eu tenho que ir para academia, estou com preguiça, eu me esforço e vou para academia. Então, eu vou com a dopamina mais rica. Tá. Eu tenho um projeto e esse projeto me desgasta, eu tenho que planejar, eu tenho que fazer. Quando eu rompo barreiras para ir atrás de uma coisa que eu quero muito, é a dopamina de valor, que daí dá uma sensação de que eu posso ser vitoriosa, de que eu posso conquistar coisas, entendeu? Enquanto a dopamina barata me deixa numa zona de conforto. Eu não saio daqui, aqui tá bom, e eu vou por aqui. Depois tem a endorfina, que é a energia e motivação, que é o motorzinho da gente, é um carrinho que vai gerando energia na gente, né? E o que acontece quando eu uso muito a dopamina barata, que é olhar para o externo, para redes sociais, eu estou jogando fora energia. Então, às vezes, a pessoa se sente exausta e ela acha que é trabalho. Claro que às vezes pode ser trabalho e tudo mais, mas é porque ela almoça com o celular ali, olhando e olhando, achando que está relaxando. Ela não está relaxando. Ela está acelerando partes do cérebro que está roubando energia dela. À noite, antes de dormir, eu preciso ficar olhando ali. Também está roubando energia, que vai ter um sono mais difícil. E o último, que eu acho muito importante, que é esse das conexões, que é a ocitocina, que é o hormônio das conexões. É o hormônio daqui, batendo um papo. É o hormônio de estar com amigos. É o hormônio de toque, de abraços. É o hormônio sexual também, se não faz, não tem, não faz, né? A história do Tostines, é fresquinho porque vende mais porque é fresquinho, né? Então, eu não me conecto mais com pessoas, eu me isolo no quarto, eu jogo, eu fico no meu mundinho. Esse mundinho, mesmo que eu esteja jogando online, eu não estou tendo conexão com as pessoas. E eu estou mudando o meu cérebro, onde ele não fabrica ou fabrica quase nada de ocitocina. E se eu não tenho ocitocina, eu não tenho mais vontade de abraçar, de beijar, de ficar junto. Que é o que está acontecendo com muita gente, inclusive, né? De ficar com pessoas. Por isso, daí eu coisifico. Não me serve, eu descarto. Interessante. Bom, acho que quem está assistindo aqui a gente, acho que muitos aqui se identificaram com muita coisa que você falou, não é isso? Porque a gente está vendo um mundo muito próximo do que você está comentando aqui. E como que, a pergunta que fica, como que sai disso? Então, qual que seria, sei lá, para alguém que está assistindo aqui agora a gente, cara, eu tô nesse mundo agora. Cara, eu tô viciado em TikTok, tô viciado em Instagram, tô viciado em celular, tô viciado em YouTube. Até que o YouTube é um pouco, na minha opinião, até que é um pouco menos, porque eu, inclusive, adoro o YouTube, que acho que é o que eu mais uso, porque vídeos longos, deixa podcast, inclusive até o que a gente tá falando aqui agora. Base, né? É verdade. Tem uma base de conhecimento maior, enfim. Mas para quem tá ouvindo aqui a gente agora, de repente, que tá nesse ciclo agora, como é que essa pessoa sai? É simplesmente parar de ver o Instagram ali, deletar a conta? O que essa pessoa deve fazer para, aos poucos, sair desse limbo? A gente até tem tido esse treinamento que a gente fez com 300 pessoas ali, que a gente fez esse desafio para as pessoas, né? E algumas que se propuseram mesmo a desabilitar o TikTok, diminuir o uso do Instagram, ou até tirar o Instagram, parar com o Facebook de alguma forma, elas falaram que elas sofreram a abstinência. Exato. Sabe assim, tipo, eu tô com esse tempo livre, o que eu vou fazer com esse tempo agora? Eu não sei o que fazer, entendeu? Na hora do almoço, então, se eu não vou mais ficar usando o celular, o que é que eu não estou com alguém para conversar, ou eu estou, mas aí ela também está no celular, que cada um fica no seu, né? Sim. Eu lembro do almoço do Dia das Mães, que a gente foi almoçar no Pátio Batel, e a gente almoçou num restaurante lá e depois fomos para a praça para tomar café na Copenhague, que eu gosto lá. E nossa, aí, eu vou lá direto.
É? Eu vou lá direto. Eu também. Todo dia eu vou lá. Eu predileto meu, né? E nós estamos com a minha família e nós já temos essa proposta de não usar celular quando estamos juntos, né? Legal. Mas foi uma proposta, sabe? E trazer os jovens para essa proposta, né? Sim. Também. E aí, uma hora, eu lembro que a gente sentou, não estava aberto ainda o café. E a gente sentou numas mesas que tinha ali, olha, desde praticamente nenezinho que estava num carrinho, até os idosos, assim, pessoas de 70 anos e tal, que estavam por ali esperando também o café abrir, todos no celular. Sim. Todos juntos, mas cada um no seu celular. Então, eu acho que isso está muito grave e as pessoas não percebem. É aquela historinha que eu falei para você, eu nunca fiz essa experiência, mas alguém deve ter feito, que você joga um sapo numa água quente, ele pula, né? Mas se você botar o sapo numa água fria e for aquecendo aos poucos, ele não percebe e não morre. sente. Quando ele vê, quando ele espera fugir, ele já morreu cozido. Eu acredito firmemente que nós estamos sofrendo já disso. Não é assim, é futuro, é já, né? Então, uma das dicas é, sim, se você não pode desabilitar, mas pelo menos diminuir, botar a regra de horário para assistir. Com, às vezes, alarme de despertar mesmo, entendeu? Assistir 10 minutos. Porque aquilo vai te consumindo, lembra? A dopamina vira um vício. Sim. E aquilo te consome quando você vê, você passou 1 hora ali, 2 horas. Legal. Ou toda hora do almoço, entendeu? E aquilo consumiu tua energia. Então, uma delas é tirar mesmo, é diminuir, tirar ou até tirar do celular, né? Outra coisa que está acontecendo são os jogos, né? O tigrinho, essas coisas todas. Deus me livre. Está muito grave isso, Muito. entendeu? Eu já dei palestras esse ano para empresas, para sensibilizar dentro desse contexto neurocientífico, o que é que elas estão estragando a vida, elas estão perdendo casa, carro, Sim. se separando. Por quê? Porque ali tem essa ideia da coisa rápida e fácil. Não, agora eu vou ficar milionário. Que junta dinheiro, a ambição do dinheiro e a dopamina do celular, e tá muito fácil disponível. Isto. Eu Só até que vi- ali tem a pegadinha da sorte do principiante. Exato. O que é a sorte do principiante? Ganha uma vez, 2, aí ele diz agora Agora eu vou colocar agora eu vou ficar exato. rico, agora eu vou Ele pagar todas sabe as o minhas conceito contas. básico do cassino, que a casa sempre ganha, né? A casa sempre ganha. Então, na segunda ou na terceira, ele já vai perder. Exato. Daí, aonde que começa a doença? Eu preciso recuperar o que eu já perdi, porque era para pagar a conta de luz, isso, aquilo outro. Então, eu entro naquele processo ali. Então, a ideia é desinstalar essas coisas, ou seja, tem uma regra de uma analista, eu não estou lembrado o nome dela, que ela fala muito assim, é você deixar o difícil, você deixar longe o que o que você precisa, digamos assim, não fazer mais. E deixar fácil ou perto o que é o correto de você fazer. Então, o exemplo seria assim, né? Eu preciso ir para a academia, então eu já deixar perto, ou no carro, para eu nem precisar ir para casa, o tênis, a roupa... Sim. Facilitar o caminho. Isso. E tudo que eu quero evitar, então, eu deixo longe. Então, se eu chegar em casa, usar um celular até umas 8, 8h30, sei lá, depois botar o celular, carregar longe de mim. Sim. Ou na hora do almoço, eu colocar ele no não perturbe mesmo, deixar na bolsa ou na mala, sei lá. Sabe que eu vi esses dias na rede social, uma empresa, não sei se... Agora eu não vou lembrar o país, mas que eles estavam... Olha que interessante, é um nicho de mercado, inclusive. Estavam vendendo cofres, vai vendo, Isso, já vi. cofres para você colocar literalmente o celular. Sim. E aí, obviamente, com senha específica, que ele só vai abrir daqui a tanto tempo. Sim. Sabe? Então, você chega, bota lá, bota a senha e ele só vai daqui a 5 horas. Ele não adianta. Só vai abrir daqui a 5 horas. Então, tem até gente ganhando dinheiro com isso, né? Então, bem interessante. Então, a primeira coisa seria mais ou menos isso também, né? A segunda coisa é você tem que... Porque assim, o cérebro não aceita perder nada. A mente nossa, ela é feita... Aquilo que eu falei, ou ela é feita para buscar, ou ela é feita para fugir, né? De uma zona de conforto, ela vai fugir. Mas a base do cérebro é sobrevivência. Sim. O nosso cérebro não é nosso amigo. Ele, se puder fazer o mínimo ali, que ele no cantinho dele, naqueles lugares ali, a tendência é essa. Quem vai para cima, quem faz um diferencial na vida, é porque a pessoa tem muita adrenalina, ela tem esses neurotransmissores que eu falei em alta performance, ou seja, ela tem adrenalina, ela tem serotonina, ela tem dopamina, ela tem endorfina, que é da energia e motivação, muito fortes. Porque senão era natural
querer ficar num sofá, querer ficar com a maior zona de conforto possível ali, ou celular, ou controle remoto, coisas assim, né? Então, se agora eu entendo que o meu cérebro ele não vai favorecer, eu tenho que criar maneiras de eu deixar aquilo que eu preciso fazer perto de mim, facilitado, como eu dei o exemplo agora há pouco. E nesse contexto, eu tenho que, como eu não aceito perder, o que eu vou pôr no lugar? Então, eu tenho que começar a querer pôr algo no lugar, ou é algo que eu vou conviver com pessoas, seja da minha família, seja amigos. Eu tenho que pôr uma leitura de um livro, que hoje as pessoas às vezes não querem, ou está difícil de ler. E como é que eu começo a ler? Eu começo a ler 5 minutos e paro. 5 minutos e paro. Todo dia 5 minutos. Depois eu aumento para 7, depois eu aumento para 10, depois eu aumento para 15. Sim. Até que eu me engajo que ler, e o resultado de ler que me relaxa, que faz eu entrar em contato mais comigo mesmo, porque é um ritmo diferente do tecnológico, né? E eu consiga achar aquilo mais interessante. Outro processo é colocar algum exercício físico, né? Então, Sim. assim, tentar fazer o exercício um adendo físico. em relação a isso que você falou em leitura e tudo mais. Já há bastante tempo, alguns anos, graças a Deus, eu consegui criar esse hábito de leitura. Então, eu leio em torno de 20 páginas por dia, mais ou menos. Perfeito. E a dica que eu dou, assim, cara, que faz muita diferença, pra mim, pelo menos, cara, aqueles minutos antes de dormir, sabe? Uhum. Porque dá aquela... Vai desacelerando o teu cérebro. Então, eu sou casado já tem aí 13 anos, 15 junto. Quando a minha esposa geralmente tenho 2 filhos também, né? Quando eu tento ao máximo ali, a gente faz ali tudo, né? Minha esposa vai tomar banho e nesse período que ela vai tomar banho lá, enfim, aí eu começo a ler. E, cara, ajuda muito, cara. Porque você dá aquela depressão. Mas eu falo 20 páginas, tem vezes que eu falo até mais, mas tem vezes que é menos. Tem dia que eu não leio também. Sim. É igual, já me acostumei bem, assim, sabe? Então tem... E faz ajuda muito. muito. Então, exato. E eu sinto muita muita falta. Nossa, eu fiz. Quando eu não faço, sente falta. sinto uma falta gigantesca. Eu preciso ler uma coisa aqui mais interessante. Então, e uma das tem que pôr outra coisa no lugar. Exato. Tá certo. E aí eu estava lendo, inclusive, sobre isso. Que dia? Essa semana eu li sobre isso. Um livro lá da Catherine Ponder, eu acho. Eu não lembro agora o nome dela, que é As Leis Dinâmicas da Prosperidade, eu acho que foi assim. Que ela falou uma lei interessante, que é a lei do vácuo, que ela chama, né? Quem quiser até pesquisa sobre isso, é bem interessante, que basicamente ela diz que na natureza não tem vácuo. Não existe nada que você tira do lugar e não tem vazio. Isso. Então... algo se ocupa dali. Exato. Então... Para mim, eu uso nessa mesma situação, a lei da física. Sim. Sabe, 2 corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o espaço. Exato. Mas se eu tirar algo, seja a minha mente, seja a minha rotina, seja o que eu já tô com alguma hábito, coisa vai entrar no lugar. Vai entrar no lugar. Então, a ideia é escolher o que eu quero pôr no lugar. Exato. Entendeu? Então, eu vou pôr numa leitura, eu vou pôr numa ginástica. Eu falo ginástica porque tem gente que já está fazendo... Não vai, às vezes, para academia, mas já tem... algum esporte, alguma coisa. Exato. Ou esporte. Ou até ir encontrar pessoas e ter um hábito de estar com pessoas, ou às vezes ficar com a família. Sim. Fazer um combinado e todo mundo para de usar o celular em determinado momento e vão jogar, vão fazer algo juntos para reconectar as pessoas novamente, entendeu? Massa. E um outro movimento seria assim, eu tenho que começar a olhar para mim mesma. Porque como eu olho muito para fora, eu me perco de mim, tá? Eu perco das minhas referências de autonomia minha, né? Quanto mais eu olho para fora. Então, eu tenho que começar a olhar para dentro de mim, de novo, né? Buscar a minha essência. E o que é essa busca da essência? É literalmente pegar um exercício, então você tem que pegar um caderno, tá? E colocar lá teus pontos fortes, seus pontos fracos. Digitar não adianta. Não. É bom pegar a escrita. O princípio da escrita já está neuroquimicamente... faz você acrescentar movimentos. O pensamento leva mais tempo para elaborar aquilo, entende? Do que ficar ali, então eu tenho isso, então eu tenho aquilo. Aí vem a notificação ali, você clica e já sai, já saiu. Volta a não acelerar. A ideia é desacelerar, né? Você usou depressão agora há pouco, eu diria desacelerar, né? Você falou, dá um pouco de depressão. Eu acho que isso foi sem querer que você falou. No sentido de antipressão, no sentido de tira a pressão, né? Não de depressão, no sentido... não, mas de ruim, né? Então, desacelerar, né? Eu vou desacelerando. Vou encontrando um movimento de conforto no cérebro, que é desacelerar, né? Então, é sobre escrever... eu tenho um caderno da gratidão, inclusive, literalmente. É um outro hábito muito legal. Que
É que eu não gosto. Como você começa a ler muito, você tem muito insight bom, né? Você mais do que vídeo. E olha que eu sou viciado também, gosto muito de podcast. Eu adoro podcast, tanto que eu criei um. Gosto tanto, etc. Mas o fato de você ler também te dá mais base, né? E aí você consegue... Então, tem um caderno da gratidão, tem um caderno, literalmente também, um caderno de lições específicas de mentalidade que eu tenho, assim. Perfeito, isso. Que eu tô deixando até pra minha filha também, de lições. Cara, isso aqui foi uma lição que eu aprendi na minha vida. E eu, literalmente, eu escrevo, tá? É bem bom. Então, você está construindo um legado, mas mais forte que isso, e você que trabalha tecnologia e IA, essas coisas, né? Então, o Miguel Nicoleles, que é um neurocientista brasileiro, morou muitos anos fora do Brasil, agora ele tem estado mais para cá, mas ele já deu aula em Harvard, em várias universidades. Ele fala que a inteligência artificial, ela não é exatamente uma inteligência nem artificial, porque a inteligência se considera algo biológico, orgânico, bioorgânico, entendeu? Algo que vai se fazendo conexões, vai crescendo e tal, e isso seria propício ao ser humano, tá? E por que não é artificial? Porque alguém alimentou. Um dia alguém foi lá e entendeu? E alimentou. Que depois de um certo tempo ela vai fazendo as próprias interações lá dela. Sim. Mas ele fala que é uma preocupação dele, e me faz sentido, é assim, uma hora as gerações vão usar tanto IA. Para que eu vou pensar? Para que eu vou aprender matemática? Para que eu vou aprender a desenhar alguma coisa? Até assim, a decorar a minha casa e tudo. Se eu botar aqui e já vem um plano todo pronto, eu ponho ali a minha ideia. Só que para eu pôr uma ideia, para eu construir, e me corrija se eu estiver errado, se você trabalha com isso, eu tenho que saber escrever, eu tenho que saber alimentar aquilo, eu tenho que saber o que pedir. Né? Se eu não pedir direito, vem coisas que não... Por exemplo, não são verdades. Ele falou que ele teve um problema nos últimos anos com teses de doutorados e tal, dos alunos dele. Tudo cunhado. Que fizeram na inteligência artificial. Vinha teses que ele nunca escreveu. Sim. Vinha citações de livros que ele nunca escreveu. E ele dizia, o cara botou lá o nome, um livro meu que eu nunca escrevi, nunca tive assim, insight. Então, nesse sentido, nós temos que voltarmos para dentro. Outra coisa é buscar dons e talentos. Ótimo. Então, o que é a psicologia positiva, né? Ela foi criada mais ou menos nos anos 80 por um cara que assumiu a presidência do Conselho de Psicologia dos Estados Unidos, e ele foi fazer um estudo por que quem faz terapia é louco. Sabe? Por que tem essa má fama, né? De que, se eu falar que estou fazendo terapia, então, opa, você... Tá com um problema sério, tá louco e tal. Isso, que graças a Deus mudou por causa do Covid-19, mas ainda pega, né? E aí ele descobriu, já lembro do nome dele, tem o Mihaly Csikszentmihalyi, que é a teoria do flow, e ele... Martin Seligman é o nome dele. E aí o que é que ele fez? Ele foi estudar os pilares da psicologia, e aí ele percebeu que a psicologia ficou muito famosa, a psiquiatria, neurologia, por causa dos advindos das primeiras guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que as pessoas voltavam com muitos problemas emocionais e traumas gravíssimos e tal. Então, elas eram tratadas, né, com psicólogos ou nas clínicas psiquiátricas, e foi dado muita ênfase para isso. Mas tem dois pilares dentro da psicologia que são espetaculares. Um é pesquisar seus dons e talentos. No que você é bom, o que você gosta de fazer, o que te dá prazer de fazer. Sim. E o outro é fazer seleção de encontrar a melhor profissão para você. Então, assim, quais são dentro desse dons e talentos, como é que você pode se realizar melhor profissionalmente? E o outro processo é como que as pessoas podem ser mais felizes. Porque eu venho de uma geração que felicidade é um lugar que se chega. Não sei se para você é assim. Sim. Ou seja, quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu comprar minha bicicleta, quando eu montar minha casa, quando eu ganhar... Mas acho que isso até hoje em dia também. Sim. Mas acho que até deixou maior, né? Então, mas a gente tem um trabalho muito grande para mostrar que felicidade é um movimento diário seu, Sim, na verdade. É o caminho, né? De você conseguir harmonizar o que você faz com a família que você tem, com os resultados que você tem, e se sentir construindo, caminhando harmonicamente para se sentir bem com aquilo.
estar em harmonia com aquelas... Você vai encontrar desafios, obstáculos, problemas, mas ao final aquilo vai ainda te dar compensações. Você sente que está caminhando num estado bacana, que seria o flow. O que é o flow? Daí o Mihaly Csikszentmihalyi, que quis fazer um doutorado sobre... não lembro agora se foi doutorado ou mestrado, sobre criatividade. E ele escolheu artistas, pessoas que ficavam horas e horas pintando um quadro, fazendo uma estatueta, um negócio assim. E ele começou a pesquisar nessas pessoas. E o que ele encontrou é que essas pessoas, quando elas estão nesse momento de criação, elas não sentem fome, elas não sentem sede, elas não vão ao banheiro, elas não param e elas não veem o tempo passar. E aí ele chamou isso de flow, ou traduzindo, fluxo. Sim. Ou seja, quando eu estou fazendo algo que eu gosto, que eu me interesso, que eu vejo o resultado, que eu vejo aquela criação funcionando, que, sabe assim, estou usando meus dons e talentos, fazendo coisas prazerosas, eu não quero que o tempo passe. Hoje em dia o pessoal chama flow e chama bastante de hiperfoco também, né? Sim, só que o hiperfoco é uma tendência daí de quem tem altos resultados. Sim, né? sim. Quando eu tenho hiperfoco fazendo muito para resolver aquilo em pouco tempo, eu vou ter resultados mais consistentes, né? Então, está se chamando de hiperfoco. Mas o flow seria você usar seus dons e talentos para fazer coisas que você gosta muito e que vão harmonizando o teu dia a dia, de você ter prazer de estar vivo. Legal. Prazer de viver. Que não necessariamente tá ligado com dinheiro também, né? E nenhum lugar que se chega. É um lugar que eu... É um hobby, você vai fazendo... Exato. Conversando até com alguns amigos meus, cara, conversa assim, você fala, poxa, questão de hobby. Mas você gasta tanto dinheiro com algum hobby específico, mas você faz isso... No hobby, esse tesão que você tem de fazer algo assim, você não tem que chegar a lugar nenhum, você só faz, né? Só tá lá. Exato. Você tá... mas você podia transformar esse hobby aqui em algum negócio, etc, tal. E, óbvio, tem hobbies que você consegue transformar em negócios, mas tem... hoje em dia... Tem muitos hobbies que a gente só faz por fazer, cara. Não tem... Tem uma historinha Não tem que ter dinheiro sobre isso, né? Tem uma historinha sobre isso, que tinha um cara que morava perto de uma represa lá de pescaria e tudo mais. Conhece a história? Muito boa. E daí vai um monte de gente para lá que separa 15 dias no ano, vai de ônibus, de avião, com uma turma para ficar lá os 15 dias pescando num barco e não sei o que e tal, né? E aí um dia eles chamam um piloteiro, e o piloteiro vai levar eles para pescar e eles voltam e não pescam quase nada, assim, né? E aí esse cara sai com um barquinho muito mais simples e volta no final do dia com peixes, né? E aí os caras que foram lá para fazer essa pescaria organizada para 15 dias, perguntam para ele, né? Poxa, mas como que você pesca? Ele falou, não, eu parei tudo na minha vida, hoje eu quero viver disso aqui, né? Eu quero estar curtindo aqui, eu sei os pontos principais e eu estou num movimento tranquilo da minha vida, assim, né? Ele falou, não, mas por que você não monta um negócio? Olha, você podia comprar mais barcos, dizer para as pessoas onde ir, montar uma pousada aqui. Ele falou, para quê? Para eu ganhar dinheiro e um dia voltar aqui e fazer exatamente o que eu faço. Já estou fazendo, né? Já estou vivendo, né? Então, assim, a primeira fase da vida é a fase da busca, né? Tem até 3 falas, assim. Nós, em geral, ensinamos os nossos filhos, digamos assim, né? Para conquistarem algo, depois para manterem algo e depois para progredirem. Conquistar. Então, é conquistar, manter e progredir. E a gente entusiasma tanto isso que para algumas pessoas sempre ter o mais é fundamental. Mas para algumas pessoas esse querer mais é angustiante. Elas chegaram em algum momento na vida delas que ter aquilo basta. Tanto que tem uma pesquisa de pessoas agora aumentou, né? Antes era 50 e 70 anos, hoje é 60, 70 anos, que estão exatamente optando por... eu conquistei carro, casa, viajei, estou com dinheiro, agora estou gastando em saúde, estou gastando em remédio. Teve algum problema de saúde grave que todo o dinheiro está indo para essa área. Ao invés de eu encontrar um equilíbrio na minha vida, onde eu já consiga, em algum tempo de idade, não querer o mais necessariamente, mas querer já estar bem com aquilo que eu já conquistei. Com aquelas coisas que eu já conquistei, entendeu? Legal. Porque o mais, em algum momento, adoece. Show. Cara, gostei bastante do conquistar, manter e progredir.
E a gente treina isso nos filhos também. Bem interessante. Vou até adaptar isso para o meu dia a dia aqui, que eu tenho coisa. Agora, uma pergunta que eu separei aqui para você também, interessante, é sobre, até de repente, conectando com esse conquistar, manter e progredir. Aqui, muita gente que está ouvindo a gente trabalha em empresa, executivo, ou já abriu empresa, enfim, uma coisa, etc. E a gente sabe que na vida adulta, ainda mais para gente que está buscando a conquista, você tem bastante queda também. Fracassos, frustrações, tenta, não consegue, ou consegue e não mantém, Sim. ou mantém e não consegue, conquistou, está mantendo, mas não consegue progredir a partir dali, etc. Você, como psicóloga, o que você daria de conselho para essas pessoas que estão, sei lá, de repente em tendência de queda, sabe? O que eu quero dizer, de repente, uma pessoa que está aqui, cara, as coisas estão dando muito ruim para mim esse ano. De repente, fala, cara, sabe que tem aqueles anos que a pessoa fala, cara, quero que finalize esse ano logo? Pessoas que estão, de repente, aí perdendo emprego agora, né, de repente, estão se sentindo, assim, fracassadas, sabe? Estão se sentindo ali, porque a gente está percebendo, e eu não quero entrar aqui em questões políticas, nada disso, tá? Mas a gente percebe que esse ano de 2025, pelo menos a gente está gravando até esse momento, obviamente você tem muita gente progredindo, porque o dinheiro não acaba, o dinheiro só muda de mão. Isso mesmo. Né? O dinheiro não acaba, o dinheiro é abundante. Não existe escassez. Nada se perde, nada Exato. se cria, tudo se transforma. Exato. Então, é um jogo de cartas. Igual você joga as cartas, acabou o jogo, vem, embaralha e redistribui. Certo? E a mão boa vai para um, vai para o outro. São ciclos, né? Só que percebe-se que o dinheiro está trocando de mãos. E nesse ano, e aqui tem muita gente que a gente conversa, que dá muito treinamento para pessoas. Cara, tá difícil. Cara, acabei de... teve um layoff, né? Teve uma saída da empresa, mandou 200 pessoas embora. Tô buscando recolocação, não consigo. Sim. Ou, cara, a empresa não tá indo bem, eu tive que fechar, não sei o que. E eu vejo que bastante profissional que busca a gente até para treinamentos, para se qualificar, estão, assim, frustrados, sabe? Estão em tendência de queda, se sente fracassado. Aí o que acontece? Estão numa pilha de nervosismo, ansiedade, não consegue performar, vai para uma entrevista, não consegue, tá tão nervoso, fica a oportunidade única da vida, aparentemente. E aí, o que você diria para essas pessoas que estão em tendência de queda? Como que elas saem disso? Tá, eu vou colocar isso em fases também, tá? Botando um pouquinho de física quântica aqui e neurociência, né? Então, nós temos uma tendência de querer fazer o que está dando certo. E aí a gente pega rumos de que está dando certo. E enquanto estiver dando certo, a gente vai fazendo. E uma natureza que a gente já mapeou é que as pessoas, às vezes, não são focadas em gestão. Sabe? Gestão mesmo. Autogestão, ou seja, gestão das minhas emoções, gestão da minha qualidade de vida. Eu não sou focada na minha gestão, eu vou levando. Eu sou jovem, eu como qualquer coisa, eu durmo pouco, eu dou um jeito, eu como sabe assim, de qualquer forma, eu durmo pouco, eu vou resolvendo, entendeu? E não são focadas em gestão de empresas, que também tem uns pilares básicos. Quais são os pilares básicos? Custos, finanças, compra estoque, planejamento, né? A parte de marketing, né? De produtos e serviços e planejamento disso. E não são todas as pessoas que fazem planos de negócio. Elas simplesmente pegam ondas. O que é ondas? Né? Agora está na moda, vamos fazer essa moda e vamos de qualquer jeito. E plano de negócio dá trabalho. Plano de negócio tem que parar, às vezes, 1 dia, 2 dias, uma semana. Gestão dá trabalho, porque gestão envolve exatamente isso. Eu me preocupar com custos fixos e variáveis, eu me preocupar com as finanças, se eu consigo pagar, se eu consigo empreender, se eu tenho que pegar dinheiro da onde, se os meus produtos estão saindo no mercado, se isso já está, digamos assim, todo mundo está fazendo, então meio que é muita coisa, né? Tem pizzaria em toda a esquina. Então, será que é a pizzaria que eu tenho que montar? Ou é uma outra coisa e tal? Não se preparam, não buscam conhecimento, ou seja, conhecimento naquela área para ter autoridade, entendeu? Que o que a gente percebe? O que é um negócio que se mantém ou cresce? A pessoa buscou conhecimento, ela busca treinamento, ela busca desenvolvimento, ela lê livros, ela encontra outros parceiros, players, como se chama, da mesma, focando nesse crescimento, onde que estão as pessoas que estão funcionando e dando certo. Ela treina os seus colaboradores, que é uma outra questão que a gente está tendo a dificuldade de as pessoas
pessoas, exatamente por causa dessa tecnologia, quererem ficar 4 horas num treinamento. Você acredita nisso? Tem gente que me pergunta como é que eu faço para engajar meus colaboradores em treinamentos, porque eles não querem, eles acham que é bobagem. Só que o que faz uma pessoa ter consistência é a experiência. Não é li ali, agora eu sei. Não, você tem um conhecimento superficial. Você não tem autoridade, você não sabe vivenciar aquilo na prática, as dores daquilo na prática. Não tem uma perícia, né? Não tem. Então, até num treinamento, você tem que ter experiência, passar pelas dores no treinamento, roleplays, que a gente chama, ou seja, a pessoa experimentar ali para ela dizer, agora eu entendi, eu estava errando lá, mas o certo é assim, ou faz melhor assim, entendeu? Então, são essas fases que faz alguém, às vezes, crescer muito rápido ou crescer sem a consistência de estruturas, de pilares, assim, que vão sustentar quando a coisa não estiver bem. Porque todo negócio vai ter esses picos e, às vezes, as pessoas, principalmente, infelizmente, aqui no Brasil, elas têm essa noção de seja o que Deus quiser, está indo bem. Mas ela não olha em vacas magras. Ela não olha que tudo está sendo... A gente está chamando isso de tempos líquidos. O que é verdade de manhã não é verdade à tarde. O que é um produto super maravilhoso hoje, amanhã alguém inventou não sei o quê, sacolas plásticas. Estão fazendo uma campanha grande contra plástico, porque os plásticos estão no peixe, estão no mar, estão microplásticos, a gente está comendo microplásticos na manteiga, nas coisas, né? Então, assim, quem fabrica plástico daqui a pouco tem que pensar numa outra coisa, porque vai ter um impacto ali na frente. Mas daí a pessoa diz, não, depois eu vejo o que eu faço, entendeu? E ela vai indo. Então, junto com o que eu falei antes, de você buscar a sua essência, dons e talentos, pontos fortes, pontos fracos, e até se escrever toda noite 3 perguntas que você tem de fazer. Uma, o que eu aprendi de novo hoje com o que eu estou fazendo? O que eu aprendi de novo? Eu tenho que melhorar isso, tenho que melhorar aquilo, tenho que fazer um treinamento, tenho que buscar uma ferramenta e tudo mais. O que eu aprendi de novo? Quais erros eu estou insistindo em cometer que eu não queria ver? Quais hábitos ou erros eu estou insistindo em cometer que eu não quero ver? Porque pode ter certeza que a pessoa está fazendo alguma coisa todo dia, achando que ela está empurrando para baixo do tapete e que uma hora vai estourar um alarme ali. É uma bomba relógio, né? E a terceira pergunta que ela tem que se fazer é: o que eu posso fazer para melhorar o meu conhecimento? Nessa área que eu estou fazendo, ou melhorar meu conhecimento. E conhecimento não é só ler. Conhecimento é aquilo que eu falei, é experimentar, é vivenciar, é sentir as dores do processo. Então, em geral, são cursos mais vivenciais, são cursos mais duradouros, são trilhas de conhecimento que eu vou vivenciando por etapas. Por exemplo, tem um curso de formação em programação neurolinguística que nasceu nos anos 76. O que é a programação neurolinguística, né? É um nascimento de técnicas e formas como eu mudo aquilo que não está funcionando. Ou como eu posso potencializar aquilo que eu acho que já é bom. Então, foi criado por Richard Bandler e John Grinder, dos anos 70 a 76, onde eles foram pesquisar a estrutura do que funcionava. Porque nós, seres humanos, nós somos ligados ao que não funciona. Nós somos ligados à derrota. Aquilo que você acabou de dizer, quando a pessoa está indo para baixo, ela não quer avaliar. Que erros eu cometi? Sim. Aonde eu me perdi? O que eu fiz de errado? Onde que eu não cuidei? Ela não quer fazer isso. Ela quer culpar alguém. Aquilo que você falou, é o mercado, tá difícil para todo mundo, é o governo, A ou B, no direito esquerdo. O dinheiro tá acabando, não sei o quê. Entende? E o princípio da abundância e prosperidade, ele existe. Eu acredito nele. Sim. Física quântica pura, assim, né? Então, assim, significa que a pessoa se desviou, ela se perdeu. Ela foi numa onda, a onda baixou, ela se perdeu. Porque ela não cultivou a essência dela. O conhecimento, a autoridade naquilo, para que quando viesse uma vaca magra, uma queda, um perfil de perda ali, ela rapidamente pudesse já dizer, opa, aqui já, 5 sinais vermelhos, já temos que mudar alguma coisa no caminho. Exato. Então, ainda volta para a sua essência. Eu diria assim, muito fortemente, tá? Eu sou de Deus, né? Me considero cristã,
não evangélica necessariamente. Não me considero cristã porque eu tenho Deus sobre todas as coisas na minha vida. Física quântica pura, abundância e prosperidade, né? Ou seja, existe para todos um caminho do bem e da abundância e prosperidade. Exato. Então, o que acontece com essas pessoas? Elas se perderam porque elas não se planejaram, elas não seguiram pilares fundamentais para ela ter sucesso mesmo nos momentos difíceis, ou ter reserva financeira nos momentos difíceis. Que é a gestão, né, que você está falando. É a gestão como um todo, né? É a gestão como um todo. Sim. Então, quando ela decaiu, as sugestões que eu daria, porque já aconteceu comigo, é buscar uma fé, buscar uma referência de fé, não importa a religião. Uma fé. Espiritual, tá? né? Fé que ela busque um referencial espiritual. Porque a fundação espiritual, uma fé na vida da pessoa, é algo maior que ela, entendeu? Então, não é um amigo um dia dizendo, vai para ali que dá certo. Outro amigo dizendo, não faz isso que dá errado. Agora come isso, agora come... Não, fé é alimento da tua alma. É você e Deus, ou você e a fé. Não tem mais ninguém ali, né? Não me refiro nem a pastor, padre, me refiro a você e uma fé num ser superior. Sim. Leia mais sobre isso, leia a Bíblia se precisar, mas busque essa força que o manual está ali, é a Bíblia, na minha opinião, tá? Segundo aspecto seria buscar dentro dela, que daí é doído pra caramba, tá? Onde foi que as coisas pegaram? Onde foi que ela se perdeu? E buscar de novo dons e talentos. Porque na linha da física quântica, ou na lei da atração, da abundância e prosperidade, todos nós teríamos caminhos abundantes e prósperos. Todos nós. Só que o que a gente faz? A gente não olha para os meus pontos fortes e fracos, eu não olho para os meus dons e talentos, eu não olho para o que me faz feliz. Eu vou na onda. Quando eu vou na onda, eu posso, por exemplo, aqui, eu teria todo esse caminho aberto do flow, do fluxo, por aqui, mas eu agarrei a ideia aqui. E só lá na frente é que eu vou ver que tudo se perdeu, que se quebrou e que eu afundei. A ideia é tentar voltar para o caminho que estaria tudo aberto para você. Não sei se eu estou sendo clara aqui. É exatamente isso. Mas seria um princípio de... Peraí, então é como se eu tivesse pego eu quero ir para São Paulo e peguei a BR para ir para Porto Alegre. Sim. Simples assim. Uma hora eu vou descobrir que eu estou, sei lá, em Canela, Gramado, ou eu estou em não sei aonde, lá numa das cidades do Rio Grande do Sul, e que não é São Paulo, e que eu andei mais quilômetros do que ir para São Paulo às 6 horas, eu estou a 8 e não cheguei onde eu queria. Sim. E às vezes até indo de maneira contrária, em alta velocidade, né? Porque às vezes, e muitas vezes, a direção é mais importante que a velocidade, né? Com certeza. Claro, na direção certa e com velocidade, melhor ainda. É a disciplina e consistência, sabe? É a grande parábola da tartaruga e a lebre. Nós estamos num movimento onde está todo mundo achando que ser lebre né, redes sociais, inteligência artificial, rodar, coisificar pessoas, ser lebre. Só que quem chega no final, isso não é só uma parábola. Isso é sobre consistência, disciplina, persistência. E eu que dizer também, um grande mentor meu, Conrado Adolfo, ele fala uma frase muito interessante, que ele, cara, nada vence alguém que faz a mesma coisa todo dia, sabe? Todo dia a mesma coisa. Então, interessante, é bem curioso, né? Isso que você está falando, eu percebo que é assim, ó, para quem está assistindo a gente aí, seja você, sei lá, empresário, como o contexto que ela trouxe aqui, ou está trabalhando em empresa, enfim, uma coisa é fato, a vida ela é feita de altos e baixos. Naturalmente, na vida, quem nunca passou por altos e quem nunca passou por baixos? Exato. Você sempre vai ter picos e vales, normal, né? Dentro do mesmo dia você já tem isso? Imagina. Dentro de 1 hora você tem isso? Imagina em anos, normal, né? E o que você está trazendo isso aqui é bem interessante, porque eu já passei também por situações específicas e eu sei que, pela minha experiência, é bem isso que você comentou, sabe? Aquilo que você vai adquirindo de habilidades, ou não só habilidades, mas a força até espiritual, que eu sou cristão também, inclusive, busco bastante essa parte espiritual. Às vezes, no pico, você, entre aspas, talvez não precise daquilo, mas você tá alimentando. Isso. Você está alimentando. É uma coisa diária, você vai fazendo, vai acontecendo. Quando acontece uma baixa, e a baixa acontece, naturalmente, na vida é assim, ou uma baixa de saúde, que acontece também, aquele ano que não é bom, né? Aquele ano que é ótimo e tal, mas quando acontece aquela baixa, você está com musculatura
mental, espiritual e até física também. Isso. Que às vezes até as pessoas caem de vez e você às vezes nem sentiu tanto assim, né? E você fala, cara, não achei tanto assim, mas porque não é que talvez não tenha achado. Você estava É preparado. que você estava, exato, você estava fortalecido, né? E é uma coisa constante. Eu lembro que eu faço terapia há bastante tempo, eu até comentando nos bastidores, né? Desde 2018 que eu faço, eu preciso até voltar, tem 1 ano e pouquinho que eu parei. Preciso voltar, que eu testei outras pessoas também ali. E, cara, faz muita diferença. Cara, faz muita diferença. E aquele princípio que eu falei do Seligman lá, que ele criou a psicologia positiva, é que na psicologia positiva a gente tem 6 forças de caráter e 24 virtudes, né? E quando a gente focar coragem, resiliência, persistência, são todas positivas, digamos, são todas energias positivas. Se você foca, você não consegue focar em todas ao mesmo tempo, Sim. mas se você focar em 2, 3 de cada vez, não, agora eu vou ter coragem, vou ter atitude, e focar em atitude. Ah, não, agora eu vou ter resiliência, persistência, vou ter disciplina, né? Vou ter compaixão, ou seja, eu vou entender que o que é compaixão, tá? Compaixão é um princípio. Eu sou muito da compaixão mais do que empatia. Porque eu entendo que empatia é se colocar no lugar do outro e a gente não consegue se colocar no lugar do outro, sabe? Alguém que acabou de perder um ente querido e eu não perdi, eu não consigo. Eu sei que ali tem um sofrimento, mas eu não consigo me pôr no lugar daquela pessoa, tá? Pelo princípio, até na programação neurolinguística, a gente não consegue se pôr no lugar do outro. Os teus filtros... A gente filtra tudo, tá? Tudo são filtros, né? Então, os teus filtros são diferentes do meu. Pensa filtro de café mesmo, são diferentes, né? Então, eu não consigo me pôr no lugar, mas eu posso praticar compaixão. Compaixão é eu entender que tem um outro ser humano ali que eu nem sei direito o que está sentindo, que às vezes eu não concordo com as atitudes e os comportamentos, mas que eu sei que ele precisa de ajuda, de compreensão, de acolhimento. Isso é compaixão. Então, a compaixão, eu acho que a gente precisa ativar a compaixão nas pessoas novamente, entendeu? Entender que somos seres humanos e que precisamos de alguma ajuda em algum momento, nesse sentido, né? Exato. Então, quando eu tenho esse princípio da compaixão, eu consigo me tornar um ser humano melhor. Melhor humanamente falando, né? Exato. Porque eu começo a perceber que o outro que quebrou não é para eu tirar um sarro, não é para eu fazer uma piadinha, não é para eu ir lá e ajudar a chutar. Eu entendo que ali tem algo que pode acontecer comigo, Exato. que eu posso aprender com aquilo ali. Só voltando um pouquinho, que eu estava falando da PNL, que tem uma estrutura que o Richard Bandler e o John Grinder montaram. Qual que é a estrutura que a PNL montou? Lembra que eu falei que o ser humano olha mais para as coisas negativas do dia a dia, né? Aquilo que não deu certo, aquilo que eu dramatizo, vitimizo, né? E o que a PNL propaga e tem técnicas para fazer essa ressignificação é o que dá certo. Como é que eu chego à excelência? E a excelência não é assim ser rico, sabe? A excelência de eu fazer o melhor meus dons e talentos. A excelência de eu ser uma melhor pessoa. Sim. A excelência de eu cuidar bem da minha casa. Da onde vem essa excelência? Então, o Richard Bandler e o John Grinder, quando eles perceberam que todo comportamento tinha uma estrutura, eles foram mapear pessoas de alta excelência, alta performance na vida, que era grandes comunicadores, administradores, empreendedores, empresários, tipo o Henry Ford da época, Sim. pessoas de grandes resultados, assim, e foram mapear qual eram os passos que as pessoas davam. Os padrões. Desde o que elas pensavam, como é que pensa alguém que cria um carro, Henry Ford, por exemplo, que ninguém acredita e que todo mundo acha que é louco, e ele cria um carro, e daí ele bota as rodas, e daí ele vende não sei quantas mil unidades. Daí ele viu que aquele carro não ia ser o único para sempre, outros começaram a fazer carros melhores, então ele tinha que ampliar, modernizar, né, o Fordinho 29 lá. Então, a ideia é, para eu atingir alta performance, em eu ser um ser humano melhor, esse é o contexto. Tem técnicas dentro da programação neurolinguística que te ajudam a observar com aprendizado tudo o que te acontece. Então, em vez de você olhar, nossa, perdi, foi ali, se separou numa relação, uma coisa assim, o que eu aprendo com isso? O que eu posso melhorar em mim para que eu possa, então, criar musculatura para que, se vierem outros impactos da minha vida, eu esteja melhor preparada. Essa é uma ferramenta, no caso. Existe uma ferramenta
digo ferramenta alguma... São mais de... Que a pessoa possa se auto-aplicar assim? Sim, são tipo... mais de 50 técnicas. Legal. Você aprende num curso que eu dou essa formação, chama Programação Neurolinguística nível practitioner, ou seja, praticante. Você sai de lá ressignificando várias áreas da sua vida, né? São 96 horas de curso. Então, assim, você ressignifica várias áreas, você aprende hipnose, você aprende a intervir isso junto com a tua equipe, com os teus colaboradores, você melhora a formação de um objetivo, você ressignifica suas dores passadas, então você vai limpando a tua linha do tempo, digamos assim. Ótimo. Então, é um curso muito bacana. Legal. 96 horas? 96 horas. Só que a gente também faz pequenas inserções. Então, por exemplo, a gente dá atendimento ao cliente com técnicas de programação neurolinguística. A gente dá curso para lideranças com algumas técnicas PNL. Então, não é o practitioner. Sim, sim. É algumas técnicas focando no melhor que eles podem conseguir. Que legal. Inclusive, pessoal, quem quiser entender mais, tá? Dos serviços, tem a parte de consultório também, né? Você atende online também? Isso, também. Enfim, os contatos da Lourdes vai estar aqui embaixo, tá? Aqui na descrição. O Instagram, o LinkedIn, enfim, o que você, Facebook, o que ela passar para a gente de contato, vamos deixar aqui embaixo, tá? Já viram aqui a qualidade que ela entrega aqui, então, para quem quiser conversar mais, né, com ela sobre isso e contratá-la, já chama, porque você vai fazer, e fala que vai ter uma condição especial por conta do podcast, tá? Já aí, fica, com certeza. Né? Legal. Bom, outra coisa também, nosso papo tá muito interessante aqui, que eu anotei aqui de perguntas para você, que acho que está um pouco ligado a isso, né? Não, mas antes de entrar nessa parte, só para quebrar um pouco aqui nesse contexto. A questão da IA, né, versus aí a questão do ser humano e etc. Você já deu várias pinceladas, né, da sua visão sobre isso, mas é interessante, eu queria aprofundar um pouquinho mais, assim, sabe, nesse contexto. Porque o que eu vejo... E eu uso muito IA, inteligência artificial, tenho treinamento sobre isso, curso e tudo mais, tenho uma mentoria para empresários só sobre isso. E eu tenho uma visão muito, como posso dizer, uma visão parecida com as transições que eu consegui viver, né, com 37 anos, da internet, né? Então, eu comecei a usar a internet ali no anos 2000, mais ou menos, nessa faixa, né? Então, sou da época da CPU zona, que se ligava com o dedão do pé embaixo assim, né? Disquete. Tela o DOS, o MS-DOS. Enfim, tal. E aí, toda essa transição, internet, celular de tijolão, né? O Nokia tijolão, aquela coisa toda. Aí veio o flip, né? Depois. Enfim, aquela coisa toda. E eu percebi, analisando, inclusive, IA, que eu tô bem por dentro, uso muito e recomendo bastante, inclusive, também, é que é aquela história assim, o que eu observo é que a gente está numa transição, né? Porque IA pra gente é uma coisa muito nova ainda e absurdamente exponencial, assim, exponencial e tal. Eu uso também. Exato. Então, o que eu vejo? A IA, a inteligência artificial, ela, assim como o Google, a internet, assim como o próprio WhatsApp, a própria calculadora, se a gente olhar um pouco mais para trás, ela dá aquela assustada. Mas eu vejo que é mais sobre o comportamento do ser humano sobre a ferramenta do que a ferramenta em si. Porque hoje é IA. Sim. Depois vai ser a IA 2.0, né? E assim vai. Foi a internet, foi, na verdade, se puxar mais atrás, foi a Revolução Industrial. Depois, grandes bolhas, né? Sim. Na verdade, até antes, fogo, né? Que foi uma revolução. E acontece isso com a inteligência artificial. Eu vejo minha filha, tem 11 anos. Ela não usa Google mais. Ela é o ChatGPT já direto, né? E, de fato, cara, você começa a não pensar tanto mais. E a gente percebe isso, porque as respostas são muito prontas. Para que você vai ler um livro para tirar uma frase, se você pede lá, ela já traz a frase, não é isso? Inclusive, tem gente até que usa resumo de podcast para pegar, inclusive, né? Então, a gente assiste 4 horas de podcast, 3 horas de podcast, você tem IA que você pega o resumo, os tópicos, e resume o tópico. E olha lá, você lê o tópico ainda. Então, eu acho que sim, perde essa densidade.
essa profundidade, essa perícia que você comentou tanto, né? De a gente tem que ser perito em algo, a gente tem que ser especialista, focado em algo, etc. Eu sou especialista em A, mas calma, não é assim também. Então, eu tenho uma visão muito assim também, que eu acho que o ser humano que acaba, no final das contas, estragando tudo. Acaba que, por exagerando tudo mais. E queria saber muito da sua opinião, como pessoa, obviamente, mas também como a minha opinião técnica, assim, né? O que você enxerga dessa questão da inteligência artificial? Você acha que é uma coisa prejudicial pra gente ou não? Olha, a sua visão de psicólogo? O meu sentimento e a minha experiência diz o seguinte: ela veio para ficar, sim, a não ser que dê um bug deu um bug como deu esses dias, um apagão ali, né? Que não tinha internet, não tinha luz. São Paulo ficou 17 horas sem luz, várias cidades e tudo mais. Então, assim, esse é um risco que a gente, uma hora pode conseguir chegar lá, né? Outra, eu não sei, talvez você possa me corrigir, mas eu ouvi falar que os grandes fazendas, para manter todas as informações da inteligência artificial, usam água. Usam água para refrigerar, usam muita água para isso. Eu não sei se água e eletricidade. Tem muito consumo de então, assim, natural. E que usa muito, né? Tanto inclusive o ChatGPT, só o ChatGPT como um todo, ele consome mais energia elétrica que a Argentina. Então, tá vendo? Então, assim, eu vejo que isso, a boca pequena, como se diz, ou seja, quem estudar, quem for atrás, vai saber. Mas eu já falei essa informação para um monte de gente que nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, assim, parece que é uma moeda é uma moeda só de vinda, né? Tá ali, tá facinho, não tem troca nenhuma, não vai ter desgaste nenhum, não vai roubar nada de ninguém. Pô, só vem coisa fácil, vamos por ali, né? Que é a natureza da nossa mente, né? Querer o conforto, querer a facilidade e ficar assim, um barranquinho ali esperando a água, né? E eu acho que isso precisa ser divulgado, sabe? Qual é o custo, de alguma forma, disso tudo, né? Tanto que uma das negociações é ter uma fazenda dessa aqui no Brasil, porque supostamente nós somos um país com muita condição elétrica e de água ainda aqui, né? Que é diferente da Europa, Japão, que estão com sofrimento com essas questões aqui. Nós temos, né? Mas é finito. Um dia isso também pode, né? Usando demais, vai faltar. Então, assim, eu acho que tem um pouco disso que a gente precisa divulgar o que é que isso é. Porque só vem assim como se fosse, sabe, um docinho viciante, né? Aquela história do traficante. Ó, eu vou te dar uma pedrinha aqui, as 5 primeiras pedras é por minha conta. Mas claro que depois você vai vender a mãe para conseguir mais pedrinha, né? Sim. Então, eu acho que a gente não está tendo todo o contexto do que é que tem por trás dessas fazendas, dessa inteligência do ChatGPT que você acabou de divulgar, que eu já não sabia que era do tamanho de uma Argentina, né? Mas pensa. Né? De consumo elétrico. Exato, né? Eu entendi. Desculpa se eu não fui clara. Então, eu acho que isso é uma questão. E a outra é assim. Então, pensa lá. A gente vai ter o tecnológico que veio para ficar, a não sei que desses bugs aí, o Elon Musk tire os satélites, o mundo, os chineses restringam os satélites, né? Ou seja, tem pessoas que não sabem de onde vem o Wi-Fi. Da onde vem o Wi-Fi? Chego na sua casa e você tem Wi-Fi. Sim. Da onde vem o Wi-Fi? Né? O Wi-Fi tem muito... Tem satélites no mundo inteiro que cruzam os sinais para chegar na sua casa. Sim. E que se apagar a luz, não vai ter Wi-Fi, né? Se der um bug, uma guerra grande em alguma área que pegue isso, não vai ter isso, né? Então, eu entendi o seguinte, a tecnologia veio para ficar, robôs, inteligências artificiais, tudo isso veio, de alguma forma, para ficar, para inovar e talvez não pare mesmo, vai ser sempre mais avançado, certo? Vai ser acessível alguns tipos de tecnologias para as pessoas muito, muito ricas. Então, sabe aquele robô dentro de casa, que tem até no filme inteligência artificial e tudo mais? Isso vai ser para quem tenha muito dinheiro, não vai ser acessível para todo mundo. Pelo menos por muitos anos aqui no Brasil vai demorar, né? Outra situação é assim, aí o que as empresas? Aí olha a parte organizacional do mundo, empresas. Para elas serem sustentáveis, elas têm que conseguir cada vez mais, fazer mais, com menos, menor custo, menos gente mais qualificada. Isso já é uma verdade. Se a gente pensar que isso já é uma verdade, nós estamos nos preparando para esse movimento? Ótimo. Então, quando você vê lá
o banco tal, a situação tal, vai demitir 1.000, demitiu 2.000, agora botou tudo automatizado, vai demitir 2.000 amanhã. A gente já sabe disso e não estamos nos preparando para isso. Sim. Então, para criar novas profissões, para criar novas escolas, as escolas têm que mudar. As crianças têm que ir para na minha opinião, o sistema escolar já tem que ser diferenciado para levar essas crianças para esse movimento. O que eu acho bacana, vou dar 2 exemplos aqui, China e Japão. Como China e Japão são pessoas que têm uma cultura muito forte do ser humano, embora eles sejam os países que estão mais na vanguarda ali, na vanguarda das tecnologias, dos robôs, tudo lá já automatizado, maquinário, aquelas coisas todas, eles mantêm a cultura que faz o ser humano ser respeitoso, saber seus limites, cuidar das coisas de uma determinada forma. As escolas, elas preparam as crianças para ajudar na plantação, para ajudar a limpar. Tem escola que não tem gente que limpa lá. São as crianças que ajudam a limpar o banheiro, a limpar a sala quando acaba as atividades. Então, o que é isso? Isso é a parte que humaniza. Você continua entendendo que o ser humano tem umas coisas que é ele convivendo entre, né? Eles são 1,7 bilhão de pessoas, eles têm que se suportar de alguma maneira lá. Sim. Eu não estou dizendo que é tudo ideal, tá? Estou dando um corte aqui exato. de uma fase, de uma coisa. E, ao mesmo tempo, as crianças são preparadas a pensar além do que já tem. Então, elas têm aula de informática, de robótica, de tudo lá. Só que é como se elas conseguissem trazer o que é fundamental para o ser humano, a humanização, o cuidado com o outro, o respeito, os limites até onde eu posso ir, ou não, com os seres humanos, e não deixam de colocar que está na velocidade da luz a parte tecnológica. Entendeu? Interessante. Então, e o que eu penso que a gente perde um pouco aqui, não saberia dizer de outros países, eu estou estudando eles, por exemplo, né? Japão, China e tal, mas eu não saberia dizer de outros países mais próximos de nós, mas aqui no Brasil eu penso assim, a gente fica deslumbrado com a tecnologia e dane-se o resto. E se um dia faltar, der problema, a gente vê o que faz. Eu acho isso muito grave. Eu acho que a gente tem que entender que a tecnologia... Eu separo em três sistemas, assim. A gente tem que entender que a tecnologia, robôs, smartphones, chips, vieram para ficar, e enquanto for sustentável, eles vão ter. Essa informação da água pode ser que um dia restrinja, não sei, né? Ou fique muito caro, só quem pode tenha, não sei. Segundo aspecto, as empresas, para serem sustentáveis, elas têm que ter lucro, né? Então, elas vão ter que ter grande gestão para que elas possam pensar sempre em planejamento de 5 anos, 10 anos, 15 anos, para que elas possam entender essas vacas magras e se adaptar a isso e melhorar suas pessoas, né? As pessoas de alta qualidade que elas vão ter ali. Da onde que está vindo essas pessoas de qualidade? Quais são as universidades que estão formando essas pessoas de alta qualidade, entendeu? Qual é a escola que está formando esses jovens desde pequenininhos para essa mudança de tecnologia que vai haver assim, de uma hora para outra? E a humanidade? O ser humano na jornada toda. Eu acho que a gente tem que começar a pensar assim, legal, estamos anos-luz na velocidade da luz, tecnologia, empresa para ser sustentável vai ter que fazer isso também, tá? E onde é que a gente encaixa o ser humano? Como é que a gente treina? Como é que a gente educa? Como é que a gente faz se desenvolver para que essa geração que está entrando na escola aqui, a geração que já está na escola, a geração que vai ser formada daqui 4, 5 anos numa faculdade, eles vão estar úteis para o mercado, vão saber pensar, vão saber criar. É isso que eu penso. A gente tem que, na minha opinião, a gente tem que rever, discutir e pôr em prática, porque daí tem que ter prática, atitude, para fazer esse movimento funcionar. Sim. Excelente visão. Eu vejo que também, com o tempo passando, tem até algumas pessoas que falam muito sobre isso, né? Que os maiores salários do futuro serão de pessoas que fazem trabalhos manuais, né? Então é como se voltasse o pedreiro, o marceneiro, o engenheiro, os trabalhos, engenheiro, exato, já sabia? Então, de trabalhos manuais vai voltar, porque também por conta dessa geração que é menos, acho que tem menos testosterona, acredito eu. Parece isso, né? Homens, mulheres, não só homens, né? Mas mulher também. Você vê uma geração que não sabe fazer nada, velho. Você sabe? E aí
tem que trazer pessoas de fora para fazer coisa simples, tal, um trabalho manual, e aí juntando com o IA, etc. Então vai ter muita gente muito focado, sim, em robótica, IA, inteligência artificial e tudo mais. Como sendo a solução de tudo, mas isso, não é. Mas para construir sua casa, tudo bem, vai ter... Esse é fato. A gente é um caminho sem volta, acredito eu, de ter, sim, cada vez mais uma revolução de IA industrial que vai se criar tudo sozinho e tal. Sim. Mas tem muita coisa manual que isso vai acontecer e também as relações... Eu vi pesquisa sobre isso. Tendências de crescimento, porque IA, no final das contas, é uma ferramenta. Se a IA... Não, acredito que não vai acontecer, piamente que não, mas se não é IA, vai ser uma outra coisa. Sim. Agora, as relações interpessoais, quem cada vez mais adquirir essas habilidades vai ter mais destaque ainda, sabe? Ainda. E o legal é que dá para usar a própria IA para alavancar essas habilidades, entendeu? Mas você vai ter que treinar, né? Exato. Então, e as pessoas não querem treinar? Exato. Nossa, eu sempre falo, né, nos treinamentos que eu dou. Cara, para quem... Eu sou meio nerd, assim, gosto de estudar, enfim, etc. Mas para quem já estava acostumado a fazer grandes estudos, a se aprofundar, às vezes, num tema mais específico, com livros, Sim. com o próprio Google, mas é mais difícil ali e tal. Hoje em dia é até mais difícil, né? O cara que olha e tem já essa habilidade de curiosidade, da criatividade, de, cara, como é que funciona isso aqui a fundo? Isso. Se ele usa IA nisso para se alimentar, e é aquele negócio da gestão, né? Uhum. Usar a própria IA para fortalecer o seu conhecimento sobre as suas emoções, não que substitua a questão de psicólogo, que jamais faça isso, mas que usa a IA para fortalecer ideias, o seu conhecimento sobre emoções, conhecimento sobre saúde, sobre mentalidade, sobre negócios, etc. É usar a IA a seu favor. Sim. Aí sim, eu vejo. Mas eu só consigo usar a IA ao meu favor se eu não ficar tão encantado por ela que eu acho que é ela que sabe e eu não sei. Porque, na verdade, eu só vou tirar o melhor da IA se eu souber aproveitar, fazer perguntas adequadas e, quando ela me dá, eu puder estudar o que ela me deu ali. Sim. Entendeu? Para aprofundar, então, daí o meu conhecimento. Para eu ter maiores habilidades, dons e talentos para eu viver na vida. Uhum. Para você ter uma ideia, por exemplo, o que seria gestão emocional de um jeito muito... Parece subjetivo, mas todo mundo, talvez, que estiver ouvindo, vai poder ter uma sacada sobre isso. Tem um ciclo para você entender o que é gestão emocional, rapidinho, que seria assim, ó. Imagine quanto de 0 a 10 alguma coisa te tira do sério. Uhum. Sabe? Assim, imagine uma grade, uma régua, de 0 a 10. O que te irrita? Um garçom, um trânsito, a pessoa não é rápida para me atender, a pessoa não responde, não me escuta, não devolve a mensagem no WhatsApp. Quanto de 0 a 10 algo me tira do sério? Ou seja, eu compreender quais são os meus gatilhos. Isso dói também. Uhum. Dói a gente reconhecer que temos esses gatilhos, porque, em geral, a gente reconhece no outro, a gente não reconhece em nós, tá? Segundo aspecto, depois que algo me tirou do sério, numa segunda reguinha, quanto tempo eu levo para voltar ao normal? Eu estraga meu dia, estraga minha noite, estraga 2 dias, estraga 5 segundos e eu volto para a minha atividade, tipo, tá, aprendi com isso, agora toca o barco. Quanto eu volto normal? Uhum. E o terceiro aspecto é, se algo me tirar do sério, quanto eu fico ruminando aquilo? Por, às vezes, dias, semanas, que daí é como o nosso inconsciente não distingue do virtual. A hora que você pensa uma coisa, aquela coisa dispara uma emoção e você cria uma realidade mental daquilo. Interessante. Nós não vemos a realidade exatamente, a gente faz os filtros que eu comentei. Mas a gente, para imaginar, para eu visualizar alguma coisa, se aquilo for neutro, beleza. Se aquilo for do mal, o meu coração vai entender para o mal. Se aquilo for do bem, o meu coração vai entender para o bem. Isso é fato. Então, no meu inconsciente, o que eu penso, eu crio. Pensa? O que eu penso, eu crio. E se eu crio, gera uma emoção. E se gera uma emoção, gera um comportamento. Quanto, então, dentro dessa gradezinha que eu te falei, quanto mais eu entender quais são os meus gatilhos e entender que eu não posso mais sair do sério e estragar meu dia, minhas horas, minha noite. Eu tenho que aprender mecanismos, técnicas, seja de PNL, psicologia positiva, terapia, ler livros, para que eu mais rapidamente volte ao meu estado basal, ao estado mais normal, tá?
Então, eu entendo quais são os meus gatilhos, tiro do sério e eu tento administrar eles. Eu tenho que aprender técnicas para administrar. A gente sabe técnicas aqui. Segundo, entendi quanto tempo eu fico mal com aquilo, quanto tempo eu volto rápido. Então, quanto mais rápido eu voltar, mais gestão emocional positiva, digamos, eu tenho, tá? E quanto menos eu ruminar, tipo assim, algo me aconteceu, eu posso até trocar uma ideia, mas eu aprendo com aquilo e arquivo e toco a vida, mais gestão emocional eu tenho. Então, vou fazer um resumo. Quando eu entendo quais gatilhos tiram do sério e eu começo a administrar para que aqueles gatilhos não me tirem mais do sério. Tira do sério o trânsito. Eu vou aprender técnicas, que eu até posso dar algumas aqui, para que o trânsito já não me tire mais do sério. Então, eu já aprendi ali. Depois, então, eu volto mais rápido. E não rumino, mais gestão emocional eu tenho. Quanto mais coisas me tiram do sério, quanto mais tempo eu demoro para voltar ao meu estado normal ou basal, e quanto mais eu rumino, passou uma semana e eu ainda estou falando mal do meu chefe, daquele garçom, daquele trânsito, daquela coisa, daquele projeto, não sei o quê, menor gestão emocional eu tenho. Nossa, que interessante. Agora eu quero saber pelo menos uma ferramenta aí. O pessoal vai querer com certeza. Então, a dica que eu dou é assim, ó. A primeira coisa que você pode muda é assim. Tem uma área do cérebro sua que é a área da reação. Então, é a área da raiva, a área da reação, é a área... Pô, fiquei indignada com alguma coisa. E é numa outra área do cérebro que fica a calma de novo, ou seja, a capacidade de voltar para um estado mais tranquilo, certo? Uma das coisas que faz você sair da raiva e entrar num estado mais tranquilo é gratidão. É começar a agradecer. Daí você vai dizer assim, pô, Loris, mas eu sou muito nervoso. Como é que faz isso aí? Eu falei, ó, toda vez que você se vê nervoso, sabe o que você tem que fazer? Começar a agradecer teus pés, tuas pernas, teus braços, a tua inteligência, tua casa, tua família, teu trabalho, teu carro. Um cliente acabou de ter um BO contigo. Agradeça. Aprendi mais uma. Obrigado pelas minhas pernas. Por quê? Porque imediatamente eu consigo treinar. O nosso cérebro, ele é que nem músculo. Ele é treinado por trilhas mentais. Desde o dia que você nasceu, as experiências criaram trilhas automatizadas na tua mente. Então, você não pensa mais para escovar os dentes, para tomar um banho, para dirigir, talvez até aqui. Você não pensa mais. Automatizou, vai no automático, certo? Então, para que eu mude isso, eu tenho que querer fazer um novo roteiro para mudar isso na minha mente, tá? Então, um jeito é assim, por isso que quanto mais eu uso IA, eu diminuo as conexões, eu diminuo as trilhas mentais, literalmente. Eu diminuo conexões de criatividade, de insights, nossa... Que insight é assim, você lê um livro, outro livro, um artigo, outro artigo, e o teu cérebro começa a fazer conexões. Ele conecta os pontos. Isso. Sim. Então, quanto menos eu leio, menos eu sei profundamente das coisas, eu vou ficando superficial, eu não sei falar. Eu só sei falar de bebida, eu só sei falar de uma coisinha ou outra. Eu não sei fazer essas conexões para ter uma melhor linguagem. Eu não consigo conectar melhores palavras, um melhor jeito de me comunicar. Eu não sei me comunicar. Então, isso tudo é treino de trilhas mentais. Então, nesse processo de trilhas mentais, qual seria a técnica? Primeiro não sabe o que fazer, começa a agradecer. E é treino, tá? 10 mil vezes por dia. Nossa, me perdi na brabeza ali. Obrigada aos meus dedos, obrigada ao meu pé, obrigada às minhas pernas, obrigada a isso aqui. São parênteses desse aí. Nossa, muito curioso. Por isso que eu falo, é interessante ter um certo hábito diário. Assim, eu sinceramente, eu não lembro a última vez em anos que eu não aprendi alguma coisinha nova todo dia. Sabe assim? Seja num vídeo no YouTube, alguma coisa. E esse que é o legal que você está comentando, porque você, depois de um tempo, você vai criando... Você vai lendo uma coisa que às vezes não faz tanto sentido. Mas você criou um ponto. E numa conversa, numa palestra, numa entrevista, enfim, ali, aquele ponto que você criou, que você nunca utilizou, ele é conectado a um ponto. Exatamente. Por que eu digo isso? Essa questão da gratidão, eu estava lendo sobre isso um tempo atrás, e ele fala exatamente isso que você está comentando, porque é aquela história. Cara, a gratidão, ela ganha, o sentimento de gratidão, né? Ele tem muito mais poder do que vários outros sentimentos. Acho que só perde pro amor, talvez. Isso, né? Isso mesmo. Então, a ansiedade, quando a gratidão não tem, é igual água e óleo. Eles ficam coexistindo no mesmo lugar, mas eles não se misturam. Isso.
Então, quando você está ansioso, preocupado, quando você tem uma atitude de gratidão, e às vezes com coisas pequenas, né? Isso. Porque aí o exercício, ela dissipa muito rápido, né, cara, os outros sentimentos de... Muda a área do cérebro. É. E assim, eu não sei o que agradecer, porque tem pessoas que acham mesmo. Meu Deus, tem tanto... O fato de ter acordado hoje não precisa agradecer, ela já é onipotente ali, né? Uhum. Então, começa agradecendo partes suas, Sim. para ir para o sensorial, que a gente chama, né? Legal. Agradecer os pés, as pernas e tal, que você vai agradecendo. Depois tua família, teu carro, teu trabalho. E aí você começa a agradecer, Você vai enxerga vindo. que você fala. E vai vindo. né? Vai vindo coisa, vai vindo coisa, vai vindo coisa. É. Por exemplo, tem um cara lá que eu sigo até da China, que ele mora numa favela da China lá. E eu acho curioso, porque ele vai dando as curiosidades que tem na China. E ele fala, aqui a gente não tem água. Aqui o banheiro é de croque no chão. Sabia disso? Não. Na China, a maior parte das casas, o banheiro é de croque no chão. Banheiros públicos é de croque no chão. Eu tenho uma sobrinha que está morando lá agora, e ela fala que ela, a primeira vez que foi, pegou esse banheiro, não sabia, de croque no chão. Aí, uma segunda vez que ela foi, aí ela escolheu uma casa que tinha banheiro. Você tem que escolher casa que tem banheiro, e o preço é diferenciado, tá? Sim. Então, lá é comum. Daí ele fala assim, uma coisa como ter água, ele é brasileiro, né? Então, ele fala, uma coisa como ter água aí no Brasil, né? Mais pro sul do Brasil, que tem água e tal, e tudo mais, vocês deviam agradecer, que a gente não tem água aqui assim. Aqui é muito difícil ter água. A água corrente, a água para usar abundantemente, assim. Sim. E a gente esquece de agradecer, entende? Por isso, o agradecer, essa é a ideia. Outra técnica seria assim, ó. Quando eu estou num trânsito, por exemplo, tá? E aí uma pessoa me cortou, uma pessoa não avançou, não abriu o sinal e ela ainda não foi, e você é agitadinho, daí você quer ir e xinga a pessoa. O xingamento, ele cria uma trilha mental indo para a raiva, né? Ou seja, eu não tenho escolha, eu vou sempre pro pior, né? Para a raiva. Então, para eu parar de escolher esse caminho, é eu começar de novo a agradecer. Então, quando eu for xingar, então eu analiso a situação, quando eu iria para o xingamento, eu tenho que começar a agradecer de novo. Obrigado por eu ter um carro, que eu tenho combustível para pôr no carro, que eu estou no trânsito, que eu tenho um trabalho, eu tenho para onde ir, e começar a agradecer assim. E depois mandar luz. Mandar luz seria... Quem tem fé é dizer Deus abençoe, que você chegue bem no seu destino. Mas se você não tem essa prática, é imaginar que você está, de fato, mandando uma luz para que a pessoa chegue bem ao destino dela. E diz essa frase. Estou te mandando luz que você chegue bem ao seu destino. Por quê? Porque eu desligo a parte da raiva ou do xingamento ou da brabeza e eu começo a me acalmar e daqui a pouco já avançou e aquilo foi. Isso serve para um trabalho no escritório, por exemplo, para um atendimento a um cliente que foi difícil. Ixi, vai ter gente que vai ter que mandar luz o tempo inteiro, todo dia. Pode ser, Mas essa é a ideia. Entendeu? Mas qual é a ideia? É que eu não me perturbe mais pela ação do outro. Que quando eu deixo que o outro me perturba, o outro vira meu dono. Ele está virando meu dono através de uma emoção que eu permiti. Exato. Agora, a hora que eu entender que eu posso estar mais em equilíbrio e o princípio da gratidão e de mandar essa luz é um princípio que eu me protejo. É como que, literalmente, eu começo a me sentir melhor, mais tranquila, e aquilo se dissipa. E, às vezes, eu hoje não faço mais, é muito raro. Mas teve época, eu era muito rapidinho no trânsito. Daí começou em 60 por hora, em Curitiba, aquela coisa toda, né? Então, a prática desse movimento, nossa, hoje me fez muito mais calma em várias áreas, usando essa prática, que às vezes ainda uso, mas uso menos porque já pratiquei muito. Então, meu cérebro tem escolha, entendeu? Exato. E isso te deixa mais plena para atitudes do dia a dia. Para tudo. Para tudo. E aí, quando vem a tal da baixa, que a gente comentou, que ela sempre vem... Você tem uma escolha também tá, exato. Ou que nem você falou que tem um filho, uma filha? Filha. Tem 2 filhos. Tem uma de 11 anos e tem um de 7. Tá, então, a ideia é que a gente, antigamente, a gente não treinava... como os nossos filhos trabalham com as emoções. Então, eles brigam, eles batem, eles choram, eles jogam alguma coisa e tudo mais. E daí você pode dizer, olha, esse é um jeito de funcionar, mas tem um outro jeito melhor. E ensinar um outro jeito. De se acalmar, de fazer outra coisa, de escolher outra coisa, de assistir outra coisa. E que ensina eles terem uma opção na hora da raiva ou da brabeza ou do não querer comer tal coisa. E nós não sabíamos educar assim. Porque a minha geração, que teve pais muito severos, era assim, cala a boca, vai dormir.
Porque eu estou mandando, come agora, senão Engole não o come, choro, não, tal, engole o choro. Então, ensinava, a gente ficou muito bom em frustrações, né? Uhum. Mas quando nós tivemos filhos e queríamos ensinar os nossos filhos de uma forma mais flexível, mais amorosa, às vezes a gente se perdeu nisso, porque daí a gente foi muito... a gente permitiu demais, permissivo, entendeu? E hoje em dia é até um movimento quase que... Ao contrário. Tipo, cara, tem que Ao botar a contrário. mão um pouquinho mais pesada, Isso, não é? E ensinar como lidar com as emoções. Não engole esse choro, mas ensinar novos caminhos de lidar com aquela frustração, com aquele medo, com aquela situação ali, sabe? Que legal. Pessoal, muito legal, muito legal. Nossa, aprendi bastante coisa, Lorize. Nossa, parabéns. Muito interessante todo esse tema. Já com certeza já fica o convite para voltar mais uma vez aqui para termos uma segunda parte disso. Nossa, mas muito interessante. Parabéns pela consistência. E a ideia do podcast é justamente essa, né? Tipo, trazer pessoas realmente que não necessariamente estão no mainstream, que estão ali, mas pessoas que estão no dia a dia com, sabe, perícia, com profundidade, com técnica, com bagagem, lastro, para vir aqui falar com essa turma, né? Então, muito obrigado por ter vindo aqui. Foi show de bola. Nossa, imagina. Fica o convite. E a PNL tem muitas técnicas, entendeu? Para lidar com imagens que a gente não suporta, para sons, para sensações, sentimentos e treinar esse caminho da excelência que eu falo, né? Ser um ser humano melhor. Nesse sentido. Não, então, com certeza, tá? Bom, de novo, gente, para quem quiser entrar em contato com a Lorize, tá aqui, né, embaixo, tá? Todos os contatos dela, as redes sociais dela, enfim, o que ela passar aqui pra gente, chama ela lá, troca uma ideia. Poxa, para agradecer aqui, porque se você chegou até aqui, com certeza você aprendeu muita coisa, acho que vale a pena voltar, anotar no papel, né? Porque ativa outras, já aprendemos hoje aqui na aula, né? Já se ativa outras áreas do cérebro, enfim. Então, Lorize, muito obrigado. E queria deixar aqui uma pergunta agora um pouquinho mais pessoal, não tanto de parte técnica de trabalho, profissional, enfim. Qual foi o momento da sua vida em que você... Qual foi a maior dificuldade da sua vida, a maior situação de desafio que você teve na sua vida pessoal, não profissional? E como você superou esse obstáculo? Seja o que você quiser em qualquer época da sua vida. Eu vou ser muito sincera aqui, tá? Há mais ou menos 3 anos atrás, eu me separei, né? De uma segunda relação que eu tive. E eu me dei conta que no primeiro relacionamento que eu tive, eu era muito dependente, de alguma forma, do meu marido. Uhum. E essa era uma situação onde eu não analisava, do jeito que eu estou ensinando aqui, que eu falei de gestão, autogestão, gestão emocional, avaliar dons e talentos, essas coisas todas. Eu dava muita aula, sempre dei muito curso, muita aula, mas era como se eu desse para os outros. Uhum. Eu não fazia o processo em mim. Por isso que eu digo que é dolorido, mas é libertador, é espetacular. E aí, num segundo relacionamento que eu tive, eu também fiquei muito dependente da segunda pessoa. Então, eu tinha consciência da minha área de psicologia, tinha consciência da minha área de treinamentos, do trabalho, palestras, que isso eu fazia muito para os outros. Mas eu era uma pessoa que não era profunda em mim. Uhum. Eu não tinha... A busca da minha essência era frágil, muito frágil. Então, quando eu tive esse segundo rompimento, foi avassalador, assim. Foi um ano de muito busca, por isso que eu falei busca de fé num primeiro momento, porque eu queria buscar como resolver em mim, o que eu precisava resolver em mim. Tanto que o meu tema no meu portfólio é busca a essência e transforme-se. Eu diria que é o que todo ser humano precisa fazer. Uhum. Que é buscar dentro de si, por isso que é uma jornada, e é uma jornada dolorida, mas é extremamente libertadora, porque aí ninguém te toma isso. Nunca mais ninguém te tira. Sabe essa queda que você falou dos empresários ou de alguém que fez algo na vida e parou de dar tão certo? Porque daí você sabe aonde estão as tuas bases, você começa a buscar dentro de você. Mas espera aí, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu sou inteligente, eu sei que eu tenho dons e talentos, eu sei que eu posso aprender com isso, ressignificar e tocar o barco e fazer novas conexões e mudar o que precisar mudar. Uhum. E eu acho que a grande passagem minha nessa jornada foi, na verdade, sinceramente, de uns 3 anos para cá. Onde isso que eu falo hoje é muito congruente com a minha própria jornada, entendeu? Com a minha própria
descoberta e é diária, né? É diária, são desafios diários ainda, mas muito consistente, entendeu? Hoje eu entendo o que é consistente, experiência, essência, inclusive dá conta do teu tamanho. Tem uma coisa que eu coloco às vezes nos meus cursos, que é mais ou menos assim, às vezes eu vou dar uma metáfora aqui, para quem acredita vai acreditar, quem não é uma metáfora. Você, às vezes, lá em cima, antes de descer aqui para a Terra e vir ter a vida que você tem aqui, vamos supor que você fez combinados, né? Vou chegar lá embaixo e eu vou resolver isso, fazer aquilo e faço os combinados e digo, não, deixa comigo. Vou chegar lá e vou fazer. Só que lá em cima você era uma Ferrari. Você era um motorzão, você podia muito, você sabia muito e tal. Só que você não considerou que quando você chegou aqui, por causa da genética dos pais, que 50% da gente é genético, vem dos pais, 20% vem do ambiente e 30% são nossas escolhas. Então, vamos supor que você chegou aqui e entrou no Kwid. Percebe a ideia? Uhum. Você era uma Ferrari, você tinha grandes projetos, mas aí a circunstância que você nasceu aqui com os pais, que você nasceu não sei o quê, eu tô dando... Gente, nada contra Kwid, nem Ferrari, nem nada. Nossa, é noção de tamanho, de percepção de motores, assim, né? Porque eu gosto muito de carro. Uhum. E aí você entrou num Kwid. E aí, a hora que você entra num Kwid, você começa a ter uma sensação de que algo, sabe, não se encaixa. Você parece que você sempre quer mais e não consegue, você vai mais e não consegue, você sente que pode mais e parece que está sempre ali dando na trave e não consegue. Então, quando você busca a tua essência, a ideia é você perceber quem você verdadeiramente é. Se você é uma Ferrari e está no corpo do Kwid, primeiro você tem que aceitar ser Kwid. Ó, estou no corpo de Kwid, aqui eu consigo isso. Então, eu vou mudar o melhor que um Kwid pode ser. Quem sabe ali você começa a ter outras descobertas até evoluir para virar uma Ferrari aqui na Terra. Sim. E o contrário também é possível. Ou seja, você era um Kwid lá, né? Ia fazer 2, 3 coisas muito bem feitas, mas quando você veio para a Terra, entrou numa Ferrari. Então, todo mundo te olha e diz, pô, mas como é que uma Ferrari dessa não anda? Uhum. Não dá resultado? Não tem performance nisso, aquilo outro? Porque dentro de você, na verdade, as suas condições são menores. Eu estou falando isso de inteligência emocional, estou falando isso dos neurotransmissores, que é o que permeiam a gente ter a inteligência, a capacidade de andar nesse mundo, né? Sim. E aí você começa a sofrer porque também não está alinhado. Então, eu costumo dizer assim, ó, descubra se você é um carrinho de mão, mas seja daí o melhor carrinho de mão que você puder ser. Sim. Descubra se você é Kwid, mas você só vai descobrir olhando para dentro, não comparando com o que está fora. Legal. Então, a minha mensagem é busca essência, é dolorida, é necessária, é uma jornada e transforme-se. Que legal. Essa é a minha mensagem. Que legal. Show de bola. Muito legal, muito legal. Eu já ia até falar isso, né, de uma mensagem final, mas se você quiser deixar alguma outra coisa, é com você ali. Se você quer... enfim, fala um pouquinho mais aí, de repente, sobre os seus cursos. Enfim, vou te deixar esse momento para você falar direto com a audiência ali, aquela ali é a sua câmera. Tá, ok. Então, fique à vontade. Tá, então, pessoal, eu tenho 34 anos de formada aí, trabalhando com pessoas. Contei para vocês agora que a minha jornada de maior descoberta é nos últimos 3 anos e está sendo fantástica. Mas eu gostaria de convidar vocês a pensar muito nesse lado de como vamos gostar de sermos humanos e gostar de outros seres humanos. Precisamos voltar a fabricar ocitocina, ter mais conexões, aceitar que as pessoas têm muitos defeitos e dificuldades, mas que é assim que a gente cresce, é nessa verdade do ser humano, nessa busca de ajudarmos uns aos outros, de construirmos mais a percepção de que o ser humano vale a pena, para que a gente não deixe que a inteligência, a tecnologia roube isso da gente. E é muito fácil, porque como o ser humano tem uma tendência mental de buscar conforto, de buscar caminhos mais fáceis, é facinho deixar a tecnologia e as inteligências aí nos dominarem. E eu convido que a gente tenha um par e passo, ou seja, a inteligência artificial, a tecnologia veio para ficar, mas a gente precisa cuidar mais das pessoas e querer desenvolver, abraçar e cuidar mais do ser humano. Esse é o meu convite. Excelente. Muito legal. Para isso, daí eu tenho consultório e tenho a minha empresa que dá treinamentos e palestras nessas áreas todas que a gente falou aqui. Show de bola.
Tá o recado aí. Loriz, mais uma vez, muito obrigado. Foi excelente, tá bom? Obrigado mesmo. E, gente, esse é o Ninja Talks. Então, aqui, como vocês viram aqui, e vários outros episódios anteriores aqui também. E também vários novos convidados que já estão agendados aqui para conversar aqui comigo, com vocês. Esse é o nosso objetivo, né? Fazer com que vocês entendam com densidade, através de pessoas que estão ali fazendo com propriedade e perícia aquilo que faz no dia a dia, tá? Então, muito obrigado. Pega esse link aqui desse podcast, desse episódio, manda nos grupos do WhatsApp. Como eu sempre falo aqui no final, cara, você manda meme, você manda vídeo, manda alguma coisa. Show de bola, continue. Mas é legal também mandar uma coisa que agregue ainda mais também. Então pega esse link aqui, manda do Spotify, do YouTube, sei lá, deixa seu like, deixa seu comentário, manda mensagem pra Loriz, enfim, contribua com a gente aqui também, porque eu tenho certeza que esse episódio aqui teve um impacto muito grande. Pra mim foi muito interessante, eu aprendi bastante, e pra quem veio até aqui, com certeza também vai ter grandes aprendizados, beleza? E nos vemos no próximo episódio. Se inscreva no canal, manda pra frente e nos vemos lá. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado mais uma vez. Valeu. Muito legal. Tchau, tchau.